Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Diogo Trindade. Estás bom, Diogo? Olá pessoal, como estão? E eu estou, Miquel. E tu, como estás? Estou mais ou menos normal. Gosto desse mais ou menos. O normal, pronto, deixa estar, caga nisso. Eu percebo. Já Vamos agora, isto andando. é para maiores de 18 anos ou não? É para maiores de 25 anos. Então posso estar com a minha linguagem normal, sem ser Podes. Ok, sim senhor, gosto. Isto é para pessoal com o desenvolvimento cognitivo todo totalmente já a apodrecer, já em decaimento. Não vão ser influenciados por mim, ok, gosto, assim é que é bom. Já está a decair. Ninguém daqui vai ficar melhor. Pareceu-me que podias trazer aqui algumas luzes para algumas discussões que são recorrentes e muitas delas eu acho que nem sequer servem para nós concluirmos coisa nenhuma e servem só para nós conversarmos. Logicamente, isto é quase uma conversa entre amigos, no bar, numa leiria con, entre aspas, com uma mini à frente. Pá, que Nós pena. promovemos ideias, é verdade. Pena isso não ser possível. Esperemos que para o ano, olha, esperemos que para o ano. Para o Eu ano acredito. já dê para fazer. Digo que isto não tem grande conclusão, porque eu acho que isto é também das coisas que alimentam o próprio hobby e esta cultura, que é estarmos constantemente a discutir às vezes as mesmas coisas e não concluímos coisa nenhuma. Gosto muito dessa premissa. Aliás, tu, para esta discussão, tens dois opostos completamente gostos, eu e tu. Exatamente. Aqui vai ser uma discussão interessante. Por isso é que acho que é muito importante e claramente eu assumo como um Eurogamer, apesar de jogar outras coisas, e tu assumiste como um Um Ameritrash, chamemos-lhe assim. Um Ameritrash, que também jogo. Também tenho vários jogos na minha coleção de Eurogames também. Exatamente, tal como eu tenho alguns, vamos dizer, sandboxes Ameritrash. Eu estou a ver um aí em cima que foi influência minha, é só isso que eu tenho para dizer. É verdade, aquele ali, é verdade. É verdade. E esse aproxima-se disso, aproxima-se desse estilo. Mas lá está. Vamos aqui hoje falar dos American Games. Embora toda a gente diga que são Ameritrash. Chama-lhe o que quiser. Pouco serve, desde que saibamos do que estamos a falar e às vezes não sabemos. Ou pensamos que sabemos, que Ou ainda pensamos que sabemos. Sim. Que não é mau. Mas também não é bom. É assim, a mim ensinar uma coisa, desde que ninguém te corrija, é porque estás no bom caminho. Se te corrigirem, ok, está ali qualquer coisa de errado, mas se não te corrigirem, deixa ir. Há algum caminho a de seguir. Ou porque ninguém te está a ouvir também. Às vezes é isso. Já estás a entrar no desagradável, estás a ver? Claro que nos ouvem. Então, se não, pelo menos as nossas mulheres ouvem-nos. Pelo menos isso. Às vezes. Às vezes. Olha, tenho que admitir aqui uma coisa, pá. Tu e a Zombie TV foram, para mim, muito importantes. Digo-te já. Ó diabo. Ó diabo. Foram muito importantes. Apesar de, como tu disseste, nós não coincidirmos aqui muito em certas preferências por jogos, que eu acho que não há mal nenhum nisso, até é bastante interessante para debatermos, foi quando vos vi na Leiria Con há uns anos, já não sei se foi há 2, se foi há 3. Há dois, provavelmente 2 anos. E vi vocês com o equipamento todo ali à maneira, vestidos a rigor, e que eu pensei, epá, realmente, já há pessoal a fazer coisas sérias e coisas interessantes no YouTube e em canais e em vídeo sobre jogos. Sérias. Sérias no sentido em que são consumíveis. Sim. Eu pensei, epá, isto realmente é espetacular, mano. Um dia gostava de fazer umas coisas destas. E tenho que admitir aqui para o pessoal que vocês foram uma inspiração. Muito obrigado. Sentimos-nos muito honrados com isso. Eu acho que falo pelo nome da Zombie. E sabes que o principal conceito da Zombie TV é esse. Eu e o Ricardo, principalmente o Ricardo, sabes, o Ricardo é o cabecilha da Zombie TV, como nós lhe chamamos. Eu sou apenas um colaborador. Vamos falar da Mediatrash, mas tu realmente tens um destaque no hobby em Portugal, porque fazes parte de um canal com importância. Que ganhou, mas todos nós, acho eu, que tem a sua importância. E o nosso objetivo principal sempre foi fomentar as outras pessoas a criarem conteúdo de qualidade, nós tentamos que seja de qualidade, para isso, quer seja a nível do canal individual, quer com colaboração connosco, sempre foi uma das principais ideias. E fico muito feliz que tu tenhas dito que nós somos uma inspiração, porque tu, eu vou-te ser honesto, tu és das pessoas que eu mais gosto de ouvir falar de board game. Tanto da tua parte mais
estudiosa, chamamos-lhe assim, da parte que tu tens sobre desde o destaque, desde a formação, que me abre várias luzes sobre o tema, como também da parte lúdica. Tu tens, entre aspas, o dom da palavra, chamemos assim, que tu tens, e é interessante ouvir-te falar sobre o tema. Por isso, fico muito feliz de tu teres inspirado num canal como o nosso, que falamos de várias coisas ao mesmo tempo, às vezes com comédia, outras vezes com um bocadinho mais de sério, mas que tu consigas criar o teu canal, estes vídeos importantes que tens feito, e estejas tu agora também a fazer o teu caminho no board game. Novamente, tu já tinhas feito anteriormente de uma forma, agora estás a fazer de outra um bocadinho diferente, mas que tenho todo o gosto em seguir neste momento. Epá, muito obrigado, estou aqui emocionado. Mas chores. Vou ali chorar um bocado, espera aí. Mas é importante, eu acho que é importante, e também já quando falei aqui com o Pedro Felício da outra vez, foi uma coisa que eu acho que é relevante e que de facto há uma comunidade. E, por exemplo, quando vamos a uma convenção ou um encontro qualquer, seja qual for, nós temos a certeza que vamos encontrar caras conhecidas. Porque, de facto, apesar de termos, até às vezes discutirmos conceitos e discutirmos coisas, e às vezes na internet até parece que estamos em grandes debates uns contra os outros, não, acho que não é nada disso. Isto acaba por ser uma fraternidade quase do gaming, neste caso do gaming analógico. Portanto, acho que isso é importante e é muito interessante, e é uma coisa que acaba por fascinar, porque nós sabemos também que a maior parte das pessoas jogam estes jogos pela dimensão social. É normalmente aquilo que vem nos vários estudos, esse salta logo, é dos primeiros, quase sempre. Agora, falando um pouco mais sobre ti enquanto gamer, queres descrever mais ou menos como é que foi o teu percurso aqui no gaming? Se quiseres falar do digital também, ou do analógico, como quiseres, intercalando isto. Sim, senhora. Inicialmente na minha vida eu sempre fui um jogador digital, faz parte. Acho que todos nós, quer sejamos agora do analógico, começámos sempre pelo digital. Tanto nós somos da época da Master System, da Mega Drive, se formos lá um bocadinho mais da Spectrum, tudo fomos buscar aí. E era o que tínhamos acessível na altura, e se calhar com um bocadinho mais de qualidade, tendo em conta os jogos de tabuleiro que existiam nesse tempo. E mesmo por causa da complexidade deles, nós sabemos perfeitamente que o jogo digital é sempre um bocadinho mais fácil, está preparado mesmo para ser mais fácil de jogar e de viciar em alguma coisa do que o analógico. O analógico não é tão fácil. Tanto é que o manual de regras é completamente diferente do que o manual de regras de um jogo digital. Só por aí. Alguns nem têm quase. Exato. Alguns é aquele panfleto só a dizer o nome da empresa. Bem-vindos, está lá, segue. Bem-vindo, foste roubado, bem-vindo. Exatamente, mas depois tem o manual in-game, não te esqueças. Tu jogas enquanto aprendes. E depois tens de pagar, se fores da EA ou de outra empresa, tens de pagar mais um X só para poder acertar mais qualquer coisa. Mas isso é outra questão. Isso terei todo o prazer de ter essa conversa contigo noutro direto. Outra boa conversa. Completamente. E então, depois, com o digital, tu ganhas sempre aquele bichinho de experimentar coisas novas, de fazer. E entras no mundo, que o mundo tu detestas, entre aspas, não detestas, mas se fosse preciso crucificavas, que é o mundo do Monopólio. O mundo do Monopólio foi talvez dos primeiros jogos de entrada que eu tive a nível de jogos analógicos. Joguei muito com o Ricardo. Muitas das noites que eu tenho da minha infância é jogar Monopólio e Hotel. Não sei se tu alguma vez experimentaste o Hotel. Conheço. Aliás, eu joguei muito Monopólio também. É um bocadinho acima do Monopólio, mas um bocadinho mais abaixo do que outros, pronto. E é dos melhores momentos que eu tenho. Depois tu cresces, começas-te a interessar por outras coisas, nomeadamente o sexo feminino, começam-te a tirar um bocadinho as ideias, mas há sempre um bichinho que fica ali por trás. No meu caso foi o Magic. Acho que também todos entramos pelo Magic, de alguma forma ou de outra. Eu ia fazer uma piada do sexo feminino deixar um bichinho. Isso depois 9 meses depois, não é? Sim, ou então podemos nos precaver também, não é? Há coisas para evitar que o bicho passe. Um preservativo ou outras coisas. Sim. Então, vamos fazer educação para a saúde, sabes? Também é a minha praia, por isso posso começar já por aqui e entrar por aí. Ou o coito interrompido também é sempre uma... É um jogo em si, nunca sabes. É como lançar um dado. É uma roleta russa, nunca sabes, exatamente. Não sabes o que aquilo vai dar. O meu avô dizia, tem 3 filhos e sempre fez isso, por isso, agora é com ele. Agora resultou. E então, entrei no Magic, só que o Magic é um hobby muito caro. Muito caro. Principalmente para um adolescente que vive com os pais que quer sair à noite e levar raparigas ao cinema. E então tive de deixar isso um bocadinho por aí. E depois, quando entrei na universidade,
comecei a ouvir falar de Catan. Pá, Catan, isto há 16 anos, sim, pai. Catan. Se calhar já entrei um bocadinho mais tarde que muita gente no hobby, mas como eu disse, tive outros interesses em entrar nos sítios. Catan, Carcassonne. Ok, comecei a experimentar. Mas volto a dizer, não há. Ficas só a experimentar. E é a base. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e a ganhar o meu dinheiro, comecei a querer explorar outros mundos. E foi aí que eu comecei. Posso dizer que o meu primeiro jogo que comprei já estava aqui a Vila Franca, ainda não fazia nada para o canal da Zombie, mas já tinha muita curiosidade, que foi o Scythe. Foi o primeiro jogo que eu comprei com o meu dinheiro, que na altura achei, porra, isto é caro que nem cornos. E era só o jogo base. Exatamente. E agora olhas para os Kickstarters e outras coisas até dói. Mas já estamos a falar, isto está aqui. 4 anos? Sim. 3, 4 anos, penso eu. Talvez. Sim. Já não sei a Talvez idade do 3, jogo, sinceramente. 3, 4 anos, acho eu. Mais ou menos. Por aí. E comprei o Scythe e depois entrei no mundo que aquilo é uma espiral. Aquilo é que no País das Maravilhas aquilo é o buraco do coelho. Vais à procura e vais rebolando por aí afora até é um mundo sem fim. Depois entrei, depois recebi uma brincadeira que tinha um daqueles Ameritrash mesmo bonitos de se ver numa mesa, que era o Zombicide, que é o puro Ameritrash, puro. Estás a ver? Até eu já digo sim. Já vendi o meu. Já está vendido, já foi. Mas, opá, é bonito. Quer tu queiras, quer não, para um gajo. Nunca vi um jogo tão... É bonito. Tantas minhas, aquilo. Foi o primeiro. Fiz o primeiro vídeo para a Zombie. Aquilo até foi engraçado. Não correu muito bem o vídeo porque não tem muitas visualizações. E a gente sabe perfeitamente se o vídeo não tem visualizações para os canais não é grande coisa. Mas a nível pessoal disse, não, isto é engraçado. Até gostei disto. E então comecei a procurar, quer Ameritrash, quer um bocadinho mais Euro. Comecei a perceber as noções. E a partir daí, é como eu disse, o resto é história e é vídeo e é conversas entre nós também. Bebi muita gente que sabe muita coisa de ti, do Bruno Ribeiro, já aqui tiveste, do Mestre Ribeiro. Exatamente, do nosso campeão Ricardo também, de muita gente que eu tenho que me inspirei e fiquei a conhecer muitos jogos e adquiri muitos jogos. E depois entrei noutro mundo que é o Kickstarter. Que é um pau de 2 bicos, tanto corre muito bem, como é um jogo que tu recebes, jogas 4 vezes e dizes que porcaria é esta? Isto não foi o que eles me prometeram. Então lá, vou vendê-lo. E despacha. Mas depois arranjas grandes jogos. Tens o Gloomhaven, não sei se tu já jogaste. Não. Olha, estava com esperança de poder jogar na Leiria Con. Tenho ali, como nós dizemos, o nosso mestre Bruno é um conas, desculpa a expressão, e ele vai ver isto. É um gajo que diz: eu não gosto disto, eu gosto mais de roleplay. Ele mete o roleplay num certo sítio. Mas nunca jogou aquilo, não é? Não, ele fez 4 jogos. Ele fez 4 jogos connosco. Aliás, eu tenho a campanha com ele, com um amigo nosso que é o João Lamas, e ele andou 3 meses. Exatamente, o João Lamas, exatamente, andou 3 meses a pendurar a campanha a dizer: eu já vou. Ao fim de 3 meses, eu gosto do jogo. Pronto. Mas pronto. E depois é assim, é um mundo de jogos muito grande que nós saímos daqui e que é um prazer falar dele. Continuo a conciliar as duas, o analógico e o digital. Sou afincadamente um jogador digital também, adoro jogos digitais e pelo menos tenho de jogar as duas coisas. Agora, o que tem mantido são neste momento, como já tínhamos falado no Off the Record também, é os jogos digitais, que o analógico modo de sol neste momento não consigo, estou demasiado cansado para isso. É como estávamos a falar, realmente exige muito de nós, como jogadores. Temos que jogar ativamente, não é? Pensar o que estamos a fazer e ativar o próprio sistema de jogo sozinhos. Isso. E já nem estou a falar, quando estás a experimentar um jogo novo, tens que ser tu a interpretar tudo, as regras todas e como é que vais jogar e por aí fora. Com várias pessoas, mesmo que tu expliques, eles começam depois a ver e olha, aquilo faz assim, aquilo faz de outra forma, assim, sabe, tu consegues ter mesmo que tu te esqueças, porque também é normal, estás concentrado na tua estratégia, ali não. E depois é a questão, é que tu acabas por ser 2 jogadores, apesar de um não teres de pensar, mas acabas de fazer tudo por 2 jogadores. Acho que deviam arranjar uma forma diferente de criar um modo solo. Está na altura de reinventarem o modo solo. Proposta para Kickstarter, reinventem o modo solo dos jogos. Eu acho que para modo solo, eu acho que aí ninguém se importar de ter um sistema híbrido para fazer o modo solo. Eu também acho que não. Acho que isso solucionava uma parte do problema. Se tivéssemos uma aplicação para gerar o modo automático,
há agora um jogo no Kickstarter que está a prometer isso. Aí estou eu outra vez a falar do Kickstarter, que é o Sea of Legends. Eles têm essa premissa em que tu vais usar o modo solo, mas é no mapa. E eu acho que tem uma boa premissa. Isso era uma mais-valia, porque eu não sou assim muito fã de jogos híbridos, mas, por exemplo, no Alquimistas, eu acho que é impensável estar um gajo ali de lado com a tabela, com a matriz a dizer-te os valores, não é? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não é? O True the Ages também agora tem um modo solo digital. Opá, aquelas contas todas já em modo cooperativo com outros gajos, já é uma briga de teres de fazer aquelas contas todas então sozinho, esquece. Mais vale agarrares uma corda ao pescoço. É mais fácil. Eu acho que aí realmente temos que identificar aquilo que é bom em cada um dos formatos e plataformas e tentar aproveitá-lo. Mas pronto, eu acho que os jogos híbridos realmente têm algum futuro. E é um futuro que ainda não está devidamente explorado. Se bem que também meter um modo híbrido, como às vezes acontece, meter a parte híbrida só para enfeitar, também não tem interesse. Não é? Também não fica bonito, claro. Já que estamos a falar para enfeitar. Por enfeitar, vai entrar um bocado naquilo que vamos falar a seguir. Então, e já falaste mais ou menos, podes dizer, ou é uma conclusão válida dizer que tens preferência por American Games ou Ameritrash? Pessoalmente, neste momento tenho uma preferência pela uma mistura dos dois. Já fui um Ameritrash bem agarrado àquilo. Neste momento já começo a gostar mais de uma mistura dos dois. Talvez também pela minha maturidade maior como jogador, começo já a gostar um bocadinho de uma mistura. Mas um bom Ameritrash ainda me consegue convencer bem. Agora, importante é nós percebermos o que é a definição do Ameritrash e do Eurogamer. Que eu acho que isso é que é importante nós percebermos. Exatamente. Então o que é um Ameritrash? Diz-me lá. Para mim, e tu sabes perfeitamente que a noção da Ameritrash é diferente de autor para autor, de sítio para sítio. Tu próprio tens uma definição que eu já vi, tu próprio, e concorda em certos aspectos, acho que já te conversámos sobre isso. Para mim o Ameritrash, primeiro de tudo, é um jogo com temática. Tem de ter uma temática muito forte sobre aquele tema. Tu tens de estar a jogar e tens de estar a sentir imersivo, como se estivesses próprio a jogar um jogo digital, mas no tabuleiro, por aí. Segundo, não pode ser um jogo rígido. E eu considero um Eurogamer um jogo rígido, entre aspas. É um bocadinho um jogo de xadrez. Tens, por exemplo, o pináculo neste momento do Eurogamer em Portugal é o Lacerda. Chamemos assim. O Lacerda dá 12 turnos num jogo e tu nesses 12 turnos tens de otimizar aquilo o melhor possível. Se falhares algum passo desse turno, galheto, acabou. Pelo menos é o que eu sinto quando estou a jogar um jogo puro Eurogamer. O Ameritrash dá-te a possibilidade do contrário. Mesmo que tu escorregues em algum sítio, tens sempre uma oportunidade de lá chegar. Através do quê? Da sorte. E é isso que influencia muito. A sorte. O Ameritrash, a influência da sorte, para mim, vai entre moderada, fica no moderado, pode ir até ao elevado, mas um elevado também já é excessivo para mim, não gosto tanto, mas um moderado ou um reduzido, acho que dá ali um boost, que é quase um boost também que tu apanhas na vida real. Na vida real, tanto se andares na rua, tanto podes pisar um cocó, como podes ter a sorte de não pisar um cocó. É uma questão literalmente, estás com atenção, mas também teres o que é que te apanha à frente. É uma analogia um bocado parva, mas é uma analogia que eu consigo te arranjar aqui para... É a aproximação à realidade, que é imprevisível. Exatamente. E depois tem aquilo que toda a gente gosta de ver, que é as minis, os bonequinhos. Eu quase que tive para trazer-te aqui uma mini, mas depois pensei, não, isto é demasiado excessivo, então deixa estar. Pronto. Se fosse mini, preferia Superbox. Pronto, pensava que tu és um homem de sagres. Ok, não, fiz Superbox. Ganhaste mais um ponto. Sim, senhora. Agora dá-me tu a tua definição, tendo em conta aquilo que eu disse. A definição é basicamente essa. Aliás, eu acho que é muito mais difícil definir o que é um Ameritrash do que o que é um Eurogame. Eu acho que é mais difícil. E eu até tenho andado a investigar sobre isso e não consigo encontrar o primeiro Ameritrash. O primeiro Eurogame está mais ou menos instituído, que é o Acquire. Não há grande dúvida. E por acaso é de um americano, que é sempre engraçado. Né? Agora, o Ameritrash parece que é assim uma coisa que emana influenciada por vários estilos, que é um bocado influenciada pelos wargames, que é um bocado influenciada por os RPGs, e é assim uma coisa que vai surgindo.
Pá, podemos dizer que talvez seja o Cosmic Encounter, talvez, não sei bem, talvez seja, não sei, não tenho a certeza, mas a definição é difícil porque, por isso mesmo, nós não conseguimos ter um jogo, eu acho que não conseguimos ter um jogo padrão. Mas quando eu dou um exemplo de um Ameritrash, falo sempre no Zombicide. É aquele que eu uso como exemplo. E é isso que tu disseste. Tematicamente tem de ser forte, e quando é temática, eu diria que é uma temática bem definida. É mais isso, que é assim, aquilo, a história está bem definida, há uma história, há uma sequência, há um enredo. Enquanto, por exemplo, tu no Eurogame pode ser temático, mas como aquilo não está bem definido, os jogadores não vão ver nada para além dos cubos. Embora o autor até possa ter pensado que aquele cubo era uma cerveja e era não sei o quê, e foi feito não sei onde. Sim, mas não é direto. Ou seja, não está bem definido. E nos Ameritrash a temática está muito bem definida. O contribui para o tal engagement e para entrar no jogo. E depois, como tentam criar uma história, uma narrativa forte, as histórias que são muito previsíveis e as narrativas muito previsíveis são desinteressantes. Não é? Sim. Um livro, uma peça de teatro, tem que ter alguma tem que ter ali algo que te surpreenda em algum momento, não é? E esse tipo de jogos tem que ter esse fator de sorte, ou fator da aleatoriedade para te surpreender. E como são jogos, como também disseste, e acho que está muito correto, são jogos mais imediatos também. Eles têm, como são preparados para um público mais generalista e mais abrangente, a sorte é um grande nivelador, porque dá oportunidade a um jogador que, mesmo que não seja muito bom, ele pelo menos pode, em algum momento, arriscar e aquilo pode correr bem, pronto. E isso acho que são características, esse elemento, o fator aleatoriedade, a narrativa bem definida, e depois também os próprios componentes. Os componentes são essenciais para caracterizar um Ameritrash. Completamente. E é como dizias neste momento também é difícil definir isto tudo porque há muitos híbridos. E nós estamos a ver os híbridos que estão a buscar as mecânicas dos Eurogames e depois as narrativas e as miniaturas dos Ameritrash. E criar aqui coisas novas. Que é agora as brincadeiras que eu acho mais piada, que tu agora começas a surgir e que começa a preencher mais um público, se calhar intermediário, que é onde eu me encontro mais neste momento. E se calhar tu até tens alguma curiosidade nestes aqui, ok. Se tem ali alguma mecânica Eurogamer, se calhar tenho mais curiosidade de eu me adaptar. E se calhar um jogo com minis, quer tu queiras, quer não, fica um bocadinho mais bonito do que cubos, principalmente para uma pessoa que não está habituada aos cubos ou não consegue ter a capacidade de perceber, ok, o cubo é isto. Exatamente. Sim, então, eu gosto de minis. Não gosto, não é não gostar de minis. Sim. Achas às vezes são desnecessárias? Não é que sejam desnecessárias. Eu, se pudesse, tinha minis em todos os jogos. Eu acho é que por vezes não compensa o preço. É mais isso. Eu, por mim, tinha todas e mandava fazer os 3Ds todos dos tabuleiros nas impressoras 3D. Isso, adorava ter isso tudo. Só que não sei se por vezes compensa. Sim. Se a coisa compensa. Mas também te digo uma coisa. Tu estás a ver Eurogamers e jogos com mecânica mais de Euro a ser tão caro, tão a mais caros do que jogos com minis. E aí eu já te pergunto, será que a diferença é assim tanta? Como é que tu me justificas isso? Percebes? Porque eu dou-te um exemplo, qualquer jogo, por exemplo, um Vindication, não sei se já jogaste. Não joguei, mas conheço o jogo. Vindication já é um jogo muito próximo, se calhar mais de um Euro do que de um América, sim. Pelos cubos. Para mim está um Euro bem. Exatamente. Minis tem. Eu tenho ali o jogo, tem 5 minis. Tu nem as tiras da caixa, literalmente. Eu nunca joguei ainda com elas. Custam o mesmo. E a nível de componentes, é a mesma quantidade de componentes, é o mesmo número de cubos, é o mesmo número de cartas, tudo igual. E custa-me tanto ou mais, se calhar, que esse Western Legend tens atrás de ti. Sim, é verdade. E estás a falar de um jogo que até tem minis. Olha, por exemplo, sei lá, um dos últimos Eurogames que eu comprei, que mais gostei, foi o Crystal Palace. Dos últimos. Aquilo não tem minis nenhumas. Aquilo tem uns tokenzinhos, são umas lâmpadas e umas engrenagens, mas mesmo assim aquilo não está muito além do cubo. É um bocadinho diferente, pronto. E é cartas e tokens de cartão normal. Aquilo custa para aí 60 euros. Eu também não consigo encontrar justificação para isto. Sinceramente. Terá sido feito na Europa? Não sei. Terá sido isso? Eu arranjo uma justificação. É para ganhar dinheiro também. Isto acaba por ser um negócio, quer tu queiras, quer não. Claro. Agora, se calhar
Eles agora, a gente fala do preço das minis, se calhar as minis hoje em dia já não são tão caras, quer dizer, agora com a crise não sei como é que vai ser, mas se calhar se me dissesse há 3 meses ou 4 atrás, as minis não eram muito caras, que eles começam a fazer em produção em massa, o molde é o mesmo, tu tens minis e minis, tens minis que realmente têm muito detalhe, que devem ser caras, lembro-me aqui os minis do Nemesis, como é que se chama? Rising Sun, por exemplo. Exatamente, por aí afora. Essas só têm detalhe. Agora, se calhar, se comparares com outras, se calhar a diferença de preço não é assim muito grande e eles continuam a puxar, porque a produtora também tem de ter dinheiro. Claro. Que é um negócio, isto é um negócio. Sim, vai havendo público, eles vão puxando os preços, não é? Qual era o preço dos jogos há 6 anos atrás? 30, 40 euros, verdade? Mentira. Agora, 60, 70 e quem sabe, e outros vão até aos 100. E vendem. Basta pegar nas edições da Eagle Griffin, é tudo 100. Yeah. Eurogames. Quer dizer, não são todos, mas muitos são. É porque há mercado. Falámos aqui, já falámos disto, American Games, Ameritrash, Amerigame. Uhum. Achas que eu já ouvi falar disto, Amerigame? Alguém a defender muito que é Amerigame, que se tem que dizer. Achas que faz sentido isto? Eu acho que o que lhes custa é ouvir a parte do Ameritrash. O que é trash? Trash é porcaria, é lixo. Chamarem um jogo que tu gostas, isto depois vai aquela questão do defender o que é meu, do que eu gosto. Conversa. A mim não me ofende nada de falares de Ameritrash. É sempre mais bonito, politicamente correto, estares num grupo de pessoas que não conheces o Amerigame. Porquê é Amerigame? Vamos perceber. Segundo a história, o Eurogame são mecânicos mais criados, são mais adorados, chamamos assim, na Europa. É verdade. Não, foram criados, o primeiro, penso eu, isto sabes mais que eu de história, foram criados nos Estados Unidos. Uhum. Não tem muito sucesso nos Estados Unidos, eles trazem para cá e cá tem muito sucesso. Daí o Eurogame ter sucesso, certo? Lá eles são muito mais vistosos, eles sempre gostaram mais de mecânicas de dados, o Yahtzee, o casino, Las Vegas é mais a praia deles, é isso que eles gostam, e então eles vão buscar essas coisas grandes, o vivo, a sorte, e foram buscar para o lado americano. Se é American Trash, é como eu digo, acho que não é um nome que identifica, é um jogo americano. Podes chamar American Game, podes chamar American Trash, é americano, é o que os americanos gostam. Agora, como tudo em todo lado, tens quem gosta dos dois em ambos os lados. Claro. Tens americanos que adoram o Lacerda e que o ovalam como se não fosse nada. E depois tens outros que testam. Tom Vessel, cada vez que toca num jogo do Lacerda, chora. Cada vez que ele toca acho que é muito pesado para ele, que é isto, que é aquilo. Acho que depende de um bocadinho o nome que lhe queres dar. Não é isso que influencia. Acho que o que influencia é a conotação que tu lhe dás. Isto é uma coisa que nós estamos entre amigos. Eu chamar a um amigo meu, meu cabrão, anda cá. Ou um amigo, ou um gajo que eu não conheço lá nenhum, meu cabrão, anda cá. É completamente diferente. É ou não é? Totalmente diferente. É a mesma coisa eu estar a falar com um amigo meu, olha, tu gostas da Ameritrash? E gosto, qual é o problema? O outro gajo é um gajo que eu não conheço lá nenhum, tu gostas da Ameritrash. Se calhar aquilo, a conotação é completamente diferente que ele vai levar. Claro, sem dúvida. E aliás, nós também só chamamos Eurogames porque foi o nome que os americanos inventaram para descrever os jogos que estavam a chegar da Europa e que eles não sabiam bem o que é que era aquilo e chamaram-lhe, olha, são Eurogames, são jogos que vêm da Europa, nem sabiam de onde é que vinham, se eram da Alemanha, se eram do outro lado. Podemos chamar o que os americanos chamam, os Eurocraps também. Ou Eurotrash, né? Chama-lhe o que quiseres, percebes? Cada um tem a sua forma. Agora, acho que o nome não é importante, não é por aí. E tu, quando tu chamas Ameritrash, sentes que o fazes isso como pejorativo ou não? É uma forma de falar. Eu não gosto de dizer Ameritrash, sinceramente. Eu tento evitar, tento dizer American Game. É verdade, é verdade. Opa, e até fiz um artigo sobre isso, foi uma conferência há uns tempos, e eu tinha que chamar Ameritrash, vinha na biografia, e depois digo, porque há um autor, por acaso há um autor que diz que aquilo é uma conotação, e eu citei o gajo, para dizer, pronto, vou dizer que é American Game para não dizer Ameritrash, porque tem uma conotação, mas é uma chatice, e enrola os textos todos tu para dizeres estas coisinhas, para teres aqui um bocado de cuidado, porque eu de facto acho que é um bocado ofensivo chamar-lhes Ameritrash. Achas? Quer dizer, não é que seja na prática, mas preferia chamar-lhes outra coisa. Chamar American Game. American Game. Como pessoa que usufrui deles, não me ofendes em nada, honestamente. Nada mesmo. Eu também não me sinto ofendido quando dizem que os Eurogames são empurradores de cubos. Também não.
É verdade. Basicamente o que andamos quase sempre a fazer é empurrar cubos. Sim, e tira cubo dali e mete ali, sim, sem dúvida também. Mas no outro também andas a brincar com brinquedos. Pois, com brinquedos, né? Também por isso. Brincaste com eles em pequeninos, agora brincas com eles em grandes, olha, pronto. Olha, isto vem mesmo a propósito do que eu queria perguntar a seguir. O que é que tu achas que atrai mais as pessoas nestes Ameritrash ou Amerigames? Epá, é as minis, digas-me o que tu disseres. Dou-te um exemplo. Nós temos aqui na zona o Torre Negra. Para quem não conhece, somos o grupo Board Games de Vila Franca de Xira. E temos estado a receber sempre pessoas. E nós fazemos questão de levar sempre um Amerigame. Pronto, chamamos-lhe assim, para ninguém ficar ofendido. Um Amerigame. Porquê? Há sempre aquele que as pessoas têm curiosidades de ver. É sempre aquele que as pessoas vão ver por causa dos bonecos, por causa das cores, por causa das minis. E agarram sempre. Posso sim. E mexem, e rodam, e fazem. Epá, isto é mesmo bonito. Então isto é sobre o quê? Isto é daqueles jogos de guerra. Não é bem. Sente-se lá aqui que eu explico-lhe bem como é que isto se joga. Tentamos sempre falar o mais simples, que nós também sabemos que há American Games que conseguem ser muito complexos. Tentamos sempre falar conseguimos albergar a maior parte das pessoas. Qual é que é assim um que recomendarias, assim, desses mais leves? Assim, desses mais leves. Recomendo-te um Blood Rage. Blood Rage, ok. Blood Rage não é um jogo que eu te digo, olha, é simples de jogar, mas é um jogo para quem gosta de jogos de tabuleiro, sente-se confortável, porque aquilo é um bocado, tens uma fase de draft, que trocamos as cartas uns com os outros, e depois a partir daí é fazer ações e gerir recursos, mais nada que isso. Ou então também, eu estou a falar, tens esse menino aí atrás de ti, o Western Legends, também acho que consigo introduzir qualquer coisa. Tu no jogo só podes fazer 3 coisas, no fundo: mexer, local e andar à porrada, mais nada. No sim, fundo. não é muito complexo. Não. Nada. E consegues. Depois tens outros mais complicados. Por exemplo, um Nemesis já metes aquilo em cima da mesa, é muito vistoso, mas já ficas um bocadinho, tens de fazer isto, e tens um deck building, e tens de andar depois a jogar cartas, e os recursos são isto e aquilo. É um bocadinho diferente, mas sem qualquer problema, um Blood Rage em cima da mesa consegues levar muitas pessoas. E é as minis que tornam vistoso. Quanto mais minis tiver e maiores, mais vistoso o jogo fica. Não sei se já jogaste. Tu tens um da Awakened Realms, agora está-me a faltar o nome. Estou-me a esquecer do nome daquilo. O jogo é muito bom. Foi o antes do Nemesis que eles fizeram, que é na Grécia. Lords of Hellas? Exatamente, o Lord of Hellas. Eu tenho o jogo com o tapete lá. Cada vez que eu monto com as estátuas e com os monstros e com as minis e com... aquilo é uma visão bonita, quer tu queiras, quer não. O cenário é detalhado, os monstros são detalhados, as tropas de várias cores a fazer várias coisas espalhadas. É um jogo vistoso. Tu próprio, não gostando, se calhar se passares em cima da mesa até dizes, sim senhora, isto é um jogo que parece bonito. Como se joga? E depois cá a gente acaba por explicar, depois tu dizes, isto é um jogo mais American Game, ok, se calhar não é bem a minha onda, mas ficas curioso de ver. Se calhar se eu te meter um jogo de cubos, se calhar se eu meter o New Orleans, se calhar o Orleans, ficas assim um bocado a olhar, o que é isto? Está bem, é um jogo. É um bocadinho diferente. E sabemos que o Orleans é um grande jogo também. Por acaso, os jogos que tu referiste agora como Ameritrash ou American Games, eu por acaso tenho uma tendência a considerá-los mais como híbridos. Nós hoje em dia achas que conseguimos definir muito bem isto? Eu acho que já não consegues definir tão bem que eles cada vez estão mais misturados uns com os outros. Porque se pegássemos no tempo do Zombicide, era fácil perceberes a diferença entre um e outro. Rolavas dados, vias o que é que acontecia, tinhas um bocado de sorte. Agora não é tão fácil de perceberes. Acho que já há ali uma mistura muito grande entre mecanismos. Por exemplo, eu faço a pergunta. Um jogo que ficas sempre na dúvida. O antigo do Arquiteto, o Raiders of the North Sea. Raiders. O que é que tu... O Raiders. Como é que tu o considerarias? Eu não... Acho que nunca joguei o jogo, o Raiders. Mas conheço o mecanismo. Olhar contigo então. Acho que conheço o mecanismo. Eu diria que é um Eurogame. Mas, por exemplo, nas combates tens um dado. Em que usas um dado e o dado pode definir se alcanças ou não. Pois. Tens o fator sorte. E é um fator até elevado. E depois com a expansão podes ter um fator ainda mais acréscimo que pode matar os teus personagens. Tens aqui um Eurogamer bem definido. Mas também tens um Ameritrash bem definido. Como é que fazemos aqui? Percebes? Há aqui muitos jogos que tu já começas a ter alguma dificuldade e aí vai depender de ti, do teu gosto.
Por exemplo, eu considero o Raiders of the Lost Sea um American Games. Por causa da sorte, da forma como tu lidas, tem um deck building que depende um bocado da sorte, as cartas te calham, também por aí. Uhum. Olha, por exemplo, a última review que fiz foi do Troyes, que é considerado um Eurogame. No entanto, são carradas de dados. E depois, tematicamente, há algumas cartas que te obrigam mesmo a lançar dados. Por exemplo, uma delas é a carta de arqueiro, e aquilo tu tens que lançar dados para saber se o arqueiro acerta ou não. Claro que tem mitigações. No entanto, é um jogo económico de gestão e tem dados e tem fator aleatório que tu consegues controlar. Mas pode-te obrigar a gastar mais ou menos recursos para controlares aquilo. Eu também acho que é muito difícil neste momento fazer esta separação entre estilos. Por exemplo, Western Legends. Eu olho para aquilo e parece-me logo a Ameritrash. No entanto, tem ali coisas que não são da Ameritrash. Tu podes andar a fazer negócios com vacas e a explorar pepitas e a ganhar dinheiro e a criar um motor para seres mais eficiente nisto. Exatamente. Enquanto outros podem dar aos tiros e ignorar totalmente isto. Ou pode ir ao minério, o minério depende muito da sorte, se tiver sorte ou não, e depois tens de ter sorte se vais pelo caminho certo, e aí tens a parte euro, se faz o percurso certo para chegar lá, mas depois tens a parte americana, se encontras algum problema pelo caminho, ou o adversário que se mete, ou alguma coisa. Acho que aqui os estilos começam-se a misturar muito, e penso que daqui a uns anos vai ser muito difícil estares a definir o que é American Games e o que é Eurogames. Porque acho que já vais começar a ter aqui um estilo que se vai sobressair e uma mistura dos dois. E eles vão ter tendência ou a diminuir ou a fazer uma coisa nova até. Haver um novo estilo no futuro, será? Eu acho que sim. Acho que vai ser muito por aí que eles vão. Vais perder o termo American Games e Eurogames e vais ter outro. Por exemplo, um sandbox é um jogo que tu ouves há muito pouco tempo. Uhum. Pois Não é um jogo. E mistura os dois estilos. Se fores ver por aí, o Vindication é um sandbox. Eu posso dizer-te que o Vindication pode ser um sandbox. Tu andas por ali, tu fazes o que queres, andas a percorrer o caminho que tu queres e geres as cartas como tu queres, de acordo com a tua vontade. Pode ser por aí. Então, um bocadinho como o Western Legends. Uhum. Ou se quisermos ser, vou dizer a maior barbaridade, mas se olhares para o Escape Plan, tem partes também de sandbox. Tu tens os caminhos. Nunca joguei Escape Plan. Mas o próprio Lacerda, que é o deus do Eurogame, faz um jogo. Tens caminhos para fazer, tens de ir buscar dinheiro ao banco ou de sítio, tens vários caminhos para alcançar. Podes ir com uma equipa a assaltar um banco, podes ir com uma equipa a recuperar o teu dinheiro de outro sítio. Podes chamar-lhe um sandbox também, que é uma mistura, e já misturei algumas coisas. Eu, por exemplo, acho que se pode considerar já um sandbox, o Caverna. Não sei se alguma vez jogaste. Sim. Tens a liberdade para fazeres o que quiser. Estás condicionado àqueles edifícios que existem. Mas, de facto, podes fazer muita coisa. Podes fazer a tua caverna de uma maneira totalmente diferente. Podes ignorar a parte da agricultura. O jogo não é, por exemplo, como o agrícola, que te obrigava a ter aquela quantidade de animais. Tinhas de ter um de cada, tinhas de ter aquilo tudo. O outro não. Opa, faz o que quiseres. Sim. Tanto é que esse tem muito mais. Há pessoas que gostam muito mais do Caverna do que do Agrícola. O Agrícola continua a achá-lo um jogo muito rígido. Há muita gente que diz que é um jogo muito rígido, que aquela fase de alimentares a família é sempre o drama, a tristeza, o horror. Enquanto o Caverna não, é muito mais livre e podes fazer o que quiseres. E acho que ele está melhor cotado até o Caverna que o Agrícola no BGG, acho eu. Por acaso não sei, sinceramente não sei. Mas acho que estão altamente bem cotados os dois, não é? Sim. O autor sabe perfeitamente que é o autor. Não vamos entrar por aí. Falámos de miniaturas. Epá, especialmente no Kickstarter, não sei se concordas com isto. Não achas que se está a exagerar um bocado em miniaturas neste momento? Inspirar fundo, que agora vai ser um tema que vamos falar muito. Vende-se aquilo que as pessoas compram. Tu vais a um jogo de Kickstarter, hoje em dia, e isto é para mim uma doença no Kickstarter, para mim muito grande. Já falámos disto na Lyricon, penso eu, na Lyricon não, em Lisboa, quando fomos lá os dois também, com a Lotas. Eu na altura ainda não andava muito no Kickstarter, mas foi um ano terrível. Bem-vindo. E foi uma coisa inacreditável. Eu tive que cortar agora urgentemente, tive de fazer uma desintoxicação daquilo. Eu também. Tive que parar completamente. Às vezes vou lá ver, só ver, assim, como aquelas pessoas que olham para a montra, então giro, mas depois vou-me logo embora para não ganhar vícios. Senão, foi só os packs, porque pronto, são jogos especiais, eu queria ter alguns, mas não pode ser mais coisas. E depois, pegando na conversa,
as minis é aquilo que as pessoas querem comprar. E isto é verdade. É triste, mas é verdade. As pessoas já não olham para a mecânica de um jogo. Aquilo que eu dizia antigamente, comprava jogos e depois dizia, não, foi isto que me prometeram. Pá, se calhar prometeram-me. Eu é que estava tão abismado com o que vinha lá na caixa que eu nem li bem as entrelinhas do que eles me prometeram, percebes? E realmente, cada vez mais no Kickstarter, tu tens as minis a aparecerem, jogos muito baseados em minis, que com mecânica de jogo tem zero. Ou então não se enquadra. Ou então não é aquilo que tu gostas. Mas como tem uma mini especial, como tem umas coisas bonitas, e a Cool Mini or Not faz isso tão bem. Eles conhecem tão bem o grupo de jogadores que eles vão buscar. Tu tens um jogo, o Marvel, que saiu, aquele com os minis, com os chibis, não sei se viste. Pronto, a Marvel lançou, a Marvel agora associou-se ao Mini or Not. E fizeram um jogo com os chibis, com aqueles bonequinhos cómicos, chamamos do Arena, tu sabes, E então fizeram isso personagens da Marvel. Só que a jogabilidade daquilo é... Já ouviste falar de um jogo que é o Thanos Rising? Eu fiz a análise para a Zombie, se não ouviste... Eu acho que sim, isto diz-me qualquer coisa. Que tu tinhas as cartas e depois lançavas os dados e depois se batesse certos dados com aquilo, matavas o monstro, se não perdias. Pronto. É muito por aí. Esse é o pior American Game que eu já joguei. Para mim é dos piores, o Thanos Rising. E eles agarraram nisso, mas fizessem a premissa com cartas. Se tu tivesse uma carta igual, faz um combo que vai fazer isto. É um engine building um bocado atafolhado, chamamos-lhe assim. Ora bem, como aquilo tem minis e são da Marvel, aquilo vendeu. E aquilo tem um dos maiores rendimentos. Mas conteúdo de jogo, não tem, é zero. É um jogo, tu olhas para aquilo, toda a gente comprava o jogo e dizia aquilo é para jogar com crianças. Ok, eu não critico nada disso. Pá, tens os jogos sempre. Mas tu vais gastar 200 euros porque tem minis a comprar um jogo para crianças. Pá, não. Exato. Acho que não tens crianças para tomar uma decisão dessas. Porque as crianças partem das minis todas. Exatamente. Percebes? Qual é o intuito de jogar aquilo com 200 euros? É que depois eles são espertos. Eles começam a lançar o base. E depois vêm que o base não está a sortir muito bem. Metem o Homem-Aranha. Toda a gente gosta do Homem-Aranha. E depois metem o Thor. E depois metem os Guardiões da Galáxia. E depois metem o Thanos, que estava na altura do filme do Thanos. E depois... Esquece. Aquilo é um mundo... Eu, como... viciado na Marvel e em tudo relacionado com cómics e jogos de tabuleiro, teria todo o perfil para... Não, se eu tivesse... É já. Mas tu depois vais esmiuçar um bocadinho ali mais. Esquece, não tem produto. Mas é assim que eles vendem. Tanto é que os stretch goals, muitas vezes, do Kickstarter é o quê? Minis. 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 E tens uma mini assim. E depois tens outra assim. E depois tens outra. E quando dás por ti, é tudo minis. E tu depois dizes-me assim, então mas vale a pena apoiar em minis? Vale para muita gente, porquê? Porque tu depois vais à versão retail e não tens as minis e andas à procura dessas minis para complementar isso e não tens. E depois, das duas, uma, ou eram importantes até para o jogo e eles estão-te a vender um jogo que tu não sentes que é completo, ou tu próprio te sentes com um jogo incompleto porque falta ali coisas que tu vês os outros a jogar e nós sabemos perfeitamente. Nós também, como jogadores de tabuleiro, gostamos de ter uma experiência total. Gostamos de ter as opções. Se a personagem te dá, nem que sejam mais 2 dados para tu jogares no tabuleiro, tu gostas de ter essa oportunidade para fazer isso. É inato em nós, jogadores de tabuleiro. É tal como os jogadores de consola, quando vêem um DLC, ficam, aquilo é capaz de ser bom. E tu tens essa vontade também. Eu tenho que ter aquela expansão, mas nunca vai jogar. É isso. Mas tenho de ter, porque posso querer a qualquer momento jogar. E posso querer ter uma expansão como no site até 7 jogadores. O jogo fica uma confusão para 7 jogadores. Mas eu tenho, se tiver 7 amigos para jogar comigo, eu arranjo, está bem? nunca tiras da caixa, mas usas, percebes? E é muito por aí. Nem falas disso. Tenho o meu site, acho que eu joguei uma vez, e tenho as expansões todas. Aliás, tenho todas. Isso também? Por abrir. Todas. Isso até até o tabuleiro modular. Tudo. Até o deck de eventos. Tudo. Eu parei nos navios voadores. Eu disse, não, isto chega. Já chego. Depois eu vi o resto e disse, não, isto não é para mim. Eu nem abro assim tanto o jogo. Eu gostei do jogo porque lá está, olha, eu gostei por ser híbrido. Ser uma espécie de um híbrido, assim, uma coisa diferente.
E estava com isso, a pensar, um dia eu vou ter tempo para jogar isto. Um dia. E depois vou-me arrepender de não ter a expansão. E depois olhas para a parte de trás onde tu estás e dizes: eu tenho tanta coisa para jogar, nem me vou lembrar do Scythe. Queres apostar? É verdade. Porque para mim é o nosso maior erro como jogadores. E eu faço como ninguém. Tu compras vários jogos, mas já no jogo compras os jogos para jogares. Tu compras os jogos muitas vezes para os colecionares. E a minha mulher está ali, já está a olhar para mim a dizer: é por causa disso que tu compras. Exatamente. Porque tu acabas por jogar aquilo que tu sentes confortável. No final compras jogos, está ela a dizer. Não são todos recebidos das editoras sim, e de... Sim. Exatamente, são todos. Todos oferecidos. Exatamente. Os meus amigos, tenho muitos amigos, eu sou como o Sócrates, tenho amigos que me dão muito dinheiro. E o mais caro custou 15 euros dos meus jogos. Exatamente, estás a ver? Sabes? Agora, é muito por aí. Tu acabas sempre por jogar os mesmos. Quer tu queiras, quer não. Tu vês perfeitamente quais é que são os jogos que encontras. E o resto fica ali como coleção. É muito por aí. Ou então jogas os dos outros, que ainda é mais giro. Sim. No meu caso, por acaso, não acontece muito. É mais o pessoal jogar os meus. Ok. Eu sinto isso também. Porque eu, como sou o gajo que faço o Kickstarter, levo os jogos e aí deixa-me jogar. Esse é da gira, aí não sei o quê. Mas tu acabas sempre por levar aquilo que tu gostas mais de jogar. Claro. E são sempre os mesmos. Quase caem ali no cerco. Só quando estás com... Isso acho também interessante porque é um dos papéis dos jogadores, é o gajo que leva os jogos. Isso também é um papel na comunidade e no grupo. Que é essencial, né? É preciso que alguém faça isto, mas também dá um certo poder em escolheres aquilo que vai a mesa. Portanto, também é um bocado conveniente em certos casos. Mas também tem os seus pontos fracos, porque tu levas o jogo, tens de saber as regras, tens de saber as regras de todos os jogos, tens de saber, nunca vais acabar por jogar o jogo completamente, porque não sei se tu sentes isso quando tu estás a explicar, tu acabas por não ter uma estratégia tua quando estás a jogar, porque estás a tomar atenção aos outros para ver se eles estão a jogar bem para terem a melhor experiência. Exatamente. Então só jogas ao jogo da próxima vez que essas pessoas jogarem contigo, e nunca são as mesmas quase que jogam. Exatamente. Então, só com o teu grupo íntimo, mais íntimo de amigos, é que tu acabas por jogar e tu tens a oportunidade se calhar para jogar, eu falo por mim, 2 vezes por mês, se calhar, se tanto, sim, estamos a falar de um bom mês, há meses que se calhar não consigo juntar com eles, e acaba por ser quase sempre os mesmos. Pois, e até dás por ti às vezes a jogar pior, ou não tão agressivo, ou não tão eficiente, só para não ferir suscetibilidades, né? Para não desmotivar os outros jogadores. Dás uma má experiência. Os meus amigos fartam-se de brincar comigo. Então o dono do jogo és tu, que jogas tantos jogos de tabuleiro e consegues ganhar. Ouço isso imensas vezes, imensas. É uma coisa que é muito comum. E o que é que eu digo? É verdade. Eu não vos quero dar uma má experiência e depois, campeão, então estás a dizer que facilitaste. O que é que eu vou dizer? Às vezes sim, outras vezes estou com tanta atenção a outras coisas que perco-me um bocado. É verdade. E acaba por acontecer. Por isso é que eu hoje em dia gosto mais que me expliquem a mim do que quase como explicar. Gosto de explicar e tenho todo o prazer em o fazer. Mas como jogador divirto-me muito mais quando me explicam a mim, porque devido à quantidade de jogos que eu e tu se calhar já experimentámos, já nos conseguimos perceber, olha, este mecanismo é igual àquele, ok, já estou a perceber qual é que é este contexto. E explicam-me, e eu como não tenho que estar com atenção ao que os outros me estão a explicar ou isso, consigo desenhar muito melhor a minha estratégia. Sem dúvida, sem dúvida. Falámos aqui também de preços e preços altos. O que é que tu achas que neste momento os preços estão altos dos jogos? E acho que não há como não dizer isto. É raro encontrar um jogo bom e barato hoje em dia. Mas será que este excesso de preço não está a afastar novos jogadores? Apesar do mercado estar a crescer. Sabes que eu estou com curiosidade agora no pós-Covid. E para ver o que é que vai acontecer. Porque vamos entrar, eu e tu somos mais ou menos da mesma geração. Já é a segunda crise financeira que nós vamos apanhar de chapada. E eu quero ver, isto vai fazer um reset, quer tu queiras, quer não, é muita coisa. E eu quero ver agora os jogos de tabuleiro, como é que eles vão vender. Qual é que vai ser o preço. Porque neste momento, os jogos de tabuleiro, como tu disse, são muito caros. Muito caros. Hoje em dia é impensável dar mais do que 80 euros por um jogo de tabuleiro. Quer dizer, dares tu mais numa situação económica como estás agora. É verdade. Tu hoje em dia tens outras prioridades. Mas se calhar há 3 meses ou 4 meses atrás era perfeitamente normal pagares isso por um jogo de tabuleiro e dizias, tranquilo, então. E se calhar era um jogo que, como tu dizes, ia ficar aí na estante e tu se calhar não o irias pegar tanto.
para lhe dar o valor que tu usas. Depois temos de pesar horas que tu gastas, tempo que tu fazes, essas coisas. Fizemos essa matemática. Há muito jogo, se calhar, que tu compras e que eu compro e qualquer outro jogador compra, que se calhar nem compensava o dinheiro que lhe damos. Agora, os preços tenho muita curiosidade. Tu não vais sentir no próximo ano ainda os preços dos jogos, porque os preços já vão ser lançados, já vão ver que aquele preço que vão estar. Eu estou com curiosidade daqui a mais de um ano, quando as empresas vão começar a reerguer-se, quando caírem no fundo e voltarem a crescer, se vão continuar a oferecer jogos com este preço ou se vamos perceber realmente, não. Eles estavam a cobrar antigamente mais, mesmo aqueles sacanas, que era para terem mesmo muito rendimento. Ou então não, os jogos são mesmo caros e estão mesmo a precisar disto. O que é que tu achas disso? Eu acho que estão dispendiosos, estão caros. Agora, não sei a quem é que está a ganhar dinheiro com isso. Eu não sei se são as editoras, se são as lojas, se quem é. Mas dá-me ideia, porque os autores nós sabemos que não ganham muito. Como os autores dos livros, aquilo é uma percentagem mínima. As editoras também têm custos de desenvolvimento grandes para fazer aquele tipo de coisas. As lojas, se calhar ganham muito, mas as lojas também têm que pagar rendas, têm que pagar esse tipo de coisas. É isso. Se calhar não há mercado para isto ainda. Se tu perguntares, eu acho mesmo assim quem tem a maior fatia do bolo é capaz de ser mesmo as editoras, sou honesto. Porque hoje em dia tu vês muito isso. A editora compra a ideia ao criador, ao designer, paga depois a um artista para lhe meter uma cara bonita e depois vende-os a partir daí. Depois tem o custo de produção, ok, o custo de produção é 30% do jogo, acho eu, do preço. No outro dia estavam a falar é 30, 40% do jogo é para ele, é custo de produção. Pá, se tu fizeres 60, distribuires 60 pelas outras pagas, as editoras ganham ali 30% do jogo. Comparativamente com todos os outros membros das coisas, se calhar são o que têm a maior fatia. Agora, também não te podes esquecer que um jogo de tabuleiro nunca dá muito lucro. Tirando alguns casos pontuais, não é? Sim, nunca dará muito, porque o número de cópias nunca é uma coisa muito grande, se formos bem a ver. As tiragens não são muito elevadas. Se tu fizeres a analogia entre o digital e o tabuleiro, o digital se calhar é mais barato neste momento que um tabuleiro e vende muito mais. Claro, muitíssimo mais. Um jogo pequeno se calhar vende tanto como se calhar um jogo de tabuleiro moderado. Um jogo daqueles arcade, como é designado, um jogo daqueles 12 euros, vende mais e consegue ter muito mais lucro que isso. Sem falar dos AAA, se fores falar de um Call of Duty, de um FIFA, que são sempre aqueles jogos super vendidos, isso, ficam à luz do... Acho que o jogo que deu mais lucro foi o Gloomhaven, acho eu. Agora o Frosthaven está lá perto foi também. Uma loucura. Não foi uma loucura, foi outra pessoa. Não sei se não chegou aos 15 milhões, assim, uma coisa de doido. Esse eu acredito. Estou a dizer de cor, não sei exatamente se é isto. Esse tenho a certeza que deu ali lucro ao Isaac como se não houvesse amanhã. Por exemplo, eu lembro de uma conferência em que estava lá o Ernest Adams, que é um designer e um investigador. Ele trabalhava para a EA Sports. Ele na conferência teve-nos a dizer que, por exemplo, um jogo tipo Call of Duty, os gajos gastam 5 vezes mais o preço de produção em marketing. Uou, ficou tudo uou. Uma pessoa a imaginar, bem, o Call of Duty, aquilo deve ter uns custos brutais de desenvolvimento e pagar aqueles developers. E depois 5 vezes isto em marketing. E uma pessoa pensa, se calhar, e agora estou a pensar neste momento, será que este aumento de custos que nós sentimos nos jogos é o marketing a entrar para os jogos de tabuleiro? Que antigamente não contava quase nada. Mas tu sentes o marketing neles? Epá, eu sinto, não sei se eu sinto, por exemplo, online, cada vez mais publicidades pagas a jogos. Eu tenho sentido isso. Cada vez que tu entras num site ou isso. Há montes de coisas. E dá-me ideia também que, especialmente aqueles canais de YouTube americanos, estão a conseguir receber dinheiro para promover jogos. E nós vemos cada vez mais canais que promovem tudo e é tudo bom e é tudo espetacular e eles estão constantemente a falar dos jogos novos. Não sei, será que são esses custos que estão a entrar? Que não estavam antigamente? Poderá ser por aí também, a parte do marketing. Agora, questiono também qual é o preço que eles dão a isso. Percebes? Será que esses youtubers americanos também recebem assim tanto dinheiro? Não sei. Estou falando assim de recorde. Não estou a ver uma empresa de board games. Se falares, sei lá, uma empresa pequena, não estou a ver lá a conseguir gastar muito dinheiro em marketing assim também.
Sim, essas de certeza que não. Mas se calhar gastam mais do que alguma vez foi gasto até hoje, Quem sabe? Sim. Mas depois provavelmente. também, e pegando ainda no Kickstarter, depois tens uma coisa que o Kickstarter te faz. O Kickstarter, ele próprio, recebe dinheiro para fazer publicidade aos jogos que eles acharem. Tu tens lá os Kickstarter recomendados. Se tu entras no YouTube, por exemplo, à meia hora, hoje em dia o meu YouTube no telemóvel é 30 segundos de publicidade de jogos, pimba, de tabuleiro. Tens o algoritmo, faz aquelas coisas todas bonitas que já sabe que adapta ao seu gosto e faz. Mas é tudo de Kickstarter. Eu aí também te pergunto, será que o Kickstarter faz isso de forma autónoma ou são os criadores que pagam mais uma percentagem para eles? É que a percentagem que eles já dão ao Kickstarter já é grande, acho que é 30% do bolo. Não sei, mas deve ser uma porcentagem considerável, porque, aliás, aquilo garante-lhes muito bases importantes, né, de financiamento e de promoção. Eu lembro-me, já não sei em que campanha de Kickstarter foi, mas foi de um jogo qualquer, em que eles diziam lá, ok, o jogo custa isto. Como nós não queremos aumentar o preço, não pagamos a nenhum canal de YouTube para nos fazer a review. O que é que vocês acham? Preferem pagar menos e não ter a review? Lembro-me que isto estava algures lá no jogo e achei aquilo hilariante eles serem tão frontais naquilo, não é? Ou seja, nós preferimos não vos cobrar mais $10, mas não vamos pôr aqui os milhares de canais que às vezes aparecem lá a recomendar o jogo. Pronto, é realmente marketing, calaste-me assim, realmente é uma forma de marketing. Agora, estava a imaginar isso a acontecer nos nossos. Mas isso depois também mete-me um bocado contra os youtubers estar a fazer isso. Porque eu analiso aquilo que eu quero, entre aspas, no nosso canal, ou então aquilo que os patrocinadores mandam por respeito, e acho que temos de ser honestos com o jogo. Se o jogo é bom, temos de dizer que sim. Se não gostar do jogo, tem de dizer que não. Ponto. Acho que é para isso também que as pessoas nos veem. Agora receber sempre para dizer que sim, que credibilidade é que vais ter no final do dia? Pois, não faço ideia. Acho que é um equilíbrio curioso e que mais tarde ou mais cedo, acho que quem está a ver o canal, porque no fundo isto é feito para pessoas verem, mesmo que quem faz não ganhe nada com isso, ganha pelo menos a satisfação de ter alguém a ver. Isso é sempre e interagir e até evoluir no próprio hobby por estar a fazer aquilo. Porque é também uma satisfação de progressão que nós fazemos. Eu sinto isso. Ao estar a fazer os vídeos, forçosamente tenho que progredir. Até porque há erros, tu cometes e vais melhorando, evoluindo e tentas corrigir. Eu diria que depois quem faz sempre isso, para quem, ou seja, é aquele velho ditado, não é? Quando tudo é bom, nada é bom. Exatamente. Portanto, se tudo é bom, eu diria que depois as pessoas que vão ver vão passar a deixar de ver, porque muitas pessoas veem estas coisas das reviews para tomarem decisões, se querem o jogo ou não. Ou então deixas de fazer reviews e passas a fazer apresentações. Este é o jogo, isto joga-se assim, isto é produzido por eles. Tu o que é que vocês acham? Não sei. Não acredito neles. Ou então vou só ver o teu canal, por exemplo, só para ver o jogo, como é que é, os componentes, é bonito, se é não, como é que se joga. E nós, eu falo por mim, no nosso canal, nós não damos tanta resiliência à parte do explicar como se joga, porque não é esse o nosso âmbito. Por isso, se fossem para aí, perdíamos logo muitos subscritores, porque realmente não tem muito sentido essa parte. A nossa parte é mais mostrar componentes, mostrar como se joga e realmente opinarmos, dentro do pouco que eu sei, entre aspas, do mundo, o que é que eu acho do jogo, o que é que eu não acho, o que é os pontos fortes e fracos. Longe de mim estar a criticar um autor que eu sei que dá imenso trabalho, fazer isto, fazer aquilo. Realmente há jogos que eu gosto e outros que eu não gosto, como tudo. Por exemplo, se meteres-me um Eurogamer pesadíssimo à frente, eu vou dizer que não gosto. Mas também não é um jogo para mim, é um jogo para outra pessoa. Por isso é que eu faço questão de apresentar o jogo. O jogo é assim, é assim. Para mim, eu não o gosto. Tal como se eu te meter um Ameritrash à frente, tu vais dizer, que é isto? E vais ficar sempre um bocado, deixa estar. É muito claro. Sim, eu acho que isso é sempre aquilo que as pessoas procuram nos canais. Para além de ser útil ver o que é que o jogo é e mais ou menos como é que se joga. Por isso é que também os tutoriais com rigor são importantes para algumas pessoas e há quem faça isso muito bem. Watch it play, graças a Deus que existe o Rodney. É isso que eu te digo. Pois, e eu até vejo mais o Gaming Rules com o Paul Grogan, que é brutal, não é? Realmente ali não há falhas, ele normalmente não falha. Mas, por exemplo, gosto muito de ver os vídeos do Rado, apesar dele se enganar nas regras e naquilo tudo, não interessa, mas a opinião dele é relevante porque ele diz que se gosta, que não gosta, diz porquê, fundamenta, e mesmo que nós não concordemos, conseguimos formar a nossa própria opinião à conta disso, e acho que isso é importante. E acaba por ser transparente e faz sentido. E depois tens a outra vertente, tu também vais ver aqueles com quem tu te identificas. Claro.
É aquelas pessoas com quem te identificas. E se realmente, se tu conseguires ver a forma como eles jogam e se identificares com isso, mesmo que eles não gostem, tem sentido se calhar tu aí criares uma opinião formada também. Falamos aqui também um bocado de jogos digitais e claramente tu dominas e conheces bastante do mundo digital, dos jogos. Tu achas que há algum paralelismo entre esta dicotomia Eurogames Ameritrash no digital também? Ou que Sim. exista? Sim, sem dúvida. Tu tens não lhe chamava eu o Ameritrash, mas chamava-lhe o Junk Food, que é aqueles jogos que toda a gente gosta e toda a gente joga, que é os FIFAs, os Call of Duties, os shooters rápidos que dão-te o prazer momentâneo, aquele gosto rápido que tu tens, em que tu tens o sucesso de uma coisa, e depois tens os jogos mais trabalhados, jogos mais euros, chamemos assim, os RTS, o StarCraft, o Age of Empires, o RPGs, já tens uma mistura de ambos, da parte mais rápida, daquele gosto mais rápido, mas também depois já começas a ter uma história a longo prazo, dependendo também do tipo de RPGs que tu gostas. E tu também, mas nos jogos digitais tens sempre toda essa dicotomia já há imenso tempo. E, aliás, aí já tens mais, que tens desde os jogos que são os fast food, tens os jogos que depois são para uma minoria, depois tens os jogos que são os hipsters dos jogos, tens um mundo aí que se tu, como eu, começaste a ver os jogos digitais a crescer, fazes também muito paralelismo com os jogos de tabuleiro, a forma como eles estão a crescer. Os jogos digitais já tiveram no topo, agora já estão a voltar outra vez caíram, agora já estão a voltar outra vez a erguer-se. Costumo dizer que isto é cíclico. E os jogos de tabuleiro continuo a vê-los sempre a crescer lentamente, não ao ritmo se calhar dos digitais como eles cresceram. Se calhar nestes tempos já tinhas aqui uma diferença um bocadinho maior nos jogos, mas tens uma coisa mais consistente. Por isso a forma de tu veres os dois é um bocadinho diferente nesse aspecto. Agora, tu consegues ver alguns paralelismos, como eu te disse. Há o jogo do American Trash, o gosto fácil, como também tens um muito mais elaborado. Eu tenho uma noção, que não sei se é real, até porque já não jogo digitais há muito tempo, e antigamente jogava, há uns anos, e jogava mais os real-time strategy, até os jogos por turnos, de estratégia, tipo Civilization e esse tipo de coisas. Estou com uma sensação neste momento que não estão a sair muitos jogos novos deste tipo. Por causa daquela necessidade básica que as pessoas têm. As gerações que aí vêm, dos próximos jogadores, tu já reparaste que querem as coisas rápidas, no momento, agora, a nossa geração é mais o contrário. A nossa geração gosta de ter tempo, gosta de fazer as coisas com calma, pacientes a fazer as coisas. E então tu não tens tanta gente a gostar dessa qualidade de jogos. Apesar de agora estão a reinventá-los. Fiz agora um remake do Age of Empires 1. Estão a fazer agora através do 2. Já foram buscar o Civilization 6. Apesar deles já ter ali algumas partes muito da nova geração, chamemos-lhe assim. Mas sim, esses jogos mais antigos já não têm um público que tinham como antigamente. Mas é como eu digo, tens uma mentalidade diferente. Se calhar esses jogadores que gostavam disso passaram-se muito para o analógico como tu. Que se calhar tens mais essa sensação no analógico do que tens no digital. No digital tu se calhar queres mais emoções rápidas, emoções fortes, aquela droga, entre aspas, do estímulo rápido. E se calhar é isso que eles querem mais. Por exemplo, porque é que o Fortnite é dos jogos mais jogados? Eu não gosto de Fortnite, ponto. Mas porquê? Porque é uma droga rápida. É um jogo que tu fazes durante meia hora, não tem história, não tem nada, andas ali a matar meia dúzia de gajos e a tentar seres o melhor. Que é muito que é aquele gosto rápido, percebes? Ok, fui o melhor naquilo que joguei, pronto, estou espetacular. E tendo em conta isso também, fiquei a pensar, será que isto não vai acontecer também aos jogos analógicos? Vai haver uma altura em que vão ficar depois todos muito rápidos, muito acessíveis e perder alguma da magia que têm, pelo menos para quem gosta de coisas mais complexas. O mais perto que eu neste momento vejo disso é os party games. Os party games são assim rápidas, são emoções rápidas, coisas rápidas que tu tens o prazer momentâneo e depois desaparece. Os party games neste momento não têm muito sucesso no nosso hobby. Tu tiveste um que teve muito sucesso, que foi o da Devir, o Código Discreto, exatamente. E a partir daí não tiveste mais nenhum jogo assim party a consagrar-se, assim, nem jogo do ano, nem a fazer nada assim de destaque. Não sei se o target disso, se essas pessoas querem esse, ou é a geração que ainda não abandonou, esta é a geração que eu te digo da droga rápida, da necessidade rápida, a geração da droga rápida, muito bom, da necessidade rápida, que ainda não amadureceu para os jogos de tabuleiro e ainda não lhes estão a dar enfoque, e se calhar quando crescerem vão-lhe dar esse enfoque de quererem a coisa rápida, porque isto faz depois parte do ser deles, quer tu queiras, quer não, ou então
realmente é uma fase da vida que eles vão ter e depois vão progredir para outra e vão querer outras coisas. Agora, é muito difícil fazer um paralelismo entre o digital e o analógico, porque, é como eu digo, eles estão a fazer caminhos muito diferentes. Tu, antigamente, o jogo de tabuleiro era eu jogo na minha cave, não sei o quê, mas toda a gente jogou o Monopólio, desde a pessoa mais hipster à pessoa mais nerd, sempre jogaram. Os jogos de console não são sempre assim. Jogos de console, tu tiveste sempre os nerds na cava a jogar console, à PlayStation e SNES. É verdade. Quer a gente que pegue, não. Era muito raro tu teres outras pessoas. Tu jogas consola. Ih, que vergonha. Pá, vai fazer coisas fixe. Vai jogar a bola, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Isso é que é fixe. Agora, jogar consola. Quem é que joga consola? Jogos de tabuleiro. Vamos jogar um Monopólio. Tá bem, eu jogo um Monopólio também é fixe. E até nas bibliotecas da escola tu tinhas isso antigamente. Jogos de console não tinhas. Por isso são paralelismos muito diferentes que têm nesse crescimento um bocadinho diferente. Então, não achas que o pessoal é um bocado gozado também por jogar jogos de tabuleiro? Achas? Tenho uma certa suspeição que sim. Antigamente sim, eram gozados. Mas gozados quando jogávamos estes mais modernos, os jogos de tabuleiro modernos. Se jogassem não modernos, chamemos-lhe assim, não eras gozado, até era perfeitamente normal. Estavas a socializar também, estavas a socializar com amigos. Estavas a ver umas minis e a jogar Monopólio, ou estavas a contar os problemas da tua vida e a jogar Cluedo, ou estavas a fazer qualquer coisa. Nestes mais modernos, porque é uma coisa que as pessoas não conhecem, e qual é que é a primeira coisa que o ser humano faz quando não conhece? Afasta. Quer tu queiras, quer não. Afasta, tem tendência. Não conheço, não me sinto confortável, afasto. Só se alguém tu apresentar é que tu vais ter curiosidade depois para explorar. E eu acho que é isso. Como eles não conhecem... Isso faz-me lembrar uma coisa que me acontecia tanto com o Magic e que eu achava absurdo e ridículo, que era alguém dizia, olhava para o jogo, dizia, não percebo nada desse jogo. E eu olhava, mas nunca te explicaram como é que queres perceber alguma coisa deste jogo. E diziam que era um jogo de cachopos e não ali a brincar com cartas, era ou não era? Agora, se tu jogasses uma suecada ou se jogasses um... Podia ser. Não, isso é um jogo de homem, isso até mete dinheiro, se for preciso. É verdade. Quando eles... Por isso é que eu digo, se calhar as pessoas olhavam mais para nós com essa cara porque não o conheciam. Agora, os jogos de tabuleiro estão na moda. Estão a começar a entrar na moda. Não sei durante quanto tempo. Não sei se isso é bom, se isso é mau. Isso é uma conversa que podemos ter também noutra altura. Mas como os jogos de tabuleiro estão na moda, as pessoas estão mais receptivas. Já ouviram falar do Código Secreto, já ouviram falar do Catan, já ouviram falar... Ride, essas coisas. Já ouviram falar? Até do Camel Cup já ouço falar. Por isso, a minha passagem há 2 anos foi jogar Camel Cup com pessoas que não conheciam lado nenhum. Eu levei o jogo para lá, olha, tenho um jogo engraçado para vocês. Isso é aquelas coisas que tu fazes de jogos de tabuleiro, não é? Agora, curiosidade. E eram pessoas que nunca diria que iriam jogar comigo. E aquelas coisas de geek, não é? Um bocadinho por aí também, sim. Então, achas que um geek naturalmente joga jogos de tabuleiro? Ou tens que ser geek para jogar jogos de tabuleiro? Não, nada disso, muito pelo contrário. Nem tens de ser geek, nem tens de ser nerd para jogar jogos de tabuleiro. Acho que qualquer pessoa sente-se confortável para jogar jogos de tabuleiro, não precisa de um rótulo, entre aspas. Eu primeiro já sou um bocado, contradiz-me a mim mesmo, mas eu sou um bocado contra rótulos. Eu trato-me por geek, mas é mais para o canal do que para outra coisa. Não gosto de rotular. Acho que rotular as pessoas é errado. Mas nada disso. Acho que se calhar tem mais sentido chamares uma pessoa geek por conhecer, ter as bandas desenhadas todas e conhecer a história toda da Marvel e da DC e saber quais é que são a diferença entre um e o outro e saber em que ano é que foram os criados, essas coisas todas, aí se calhar considero mais do que gostar de jogos de tabuleiro. Acho que jogos de tabuleiro já começa a ser uma coisa mais comum, chamemos assim. E se calhar a próxima geração que vem a seguir a nós, os nossos filhos, já vai ser uma coisa tão natural como ler. Pá, mas eu lembro-me antigamente, especialmente quando se ia aos torneios de Magic e afins, aquilo tinha um ambiente humano diferente. Chamemos-lhe assim. E lembro-me também das primeiras convenções de jogos. Aquilo tinha também um ambiente humano diferente. Acredito. Eu acho que as coisas estão a mudar um bocado. Estão a ficar também um bocado mais abertas. Vemos agora já pessoal com um aspecto diferente a jogar os jogos. Aspecto bonito como nós, não é? Aspecto sim, bonito. Sim, claramente. Bem vestidos. Sim, bem vestidos, bem parecidos. Prato e gravata para o próximo, vais ver. Sim. Pá, outra coisa que também já falámos há algum momento
alguns, já não sei quando, mas parece-me que é uma coisa interessante. E já vi casos disto. E acho que também se relaciona um bocado com um bocado de espírito Ameritrash. Uhum. O que é isto do Ameritrash? É o Trash Talk. Uhum. E o Trash Talk? O que é o que é que tu achas do Trash Talk nos jogos? Primeiro, eu quero salientar para todos os ouvintes e visualizadores deste podcast que o Micael é dos mais trash talkers que eu conheço, está bem? Se não se sentirem à vontade que chamem nomes e que façam jogos de trash talk, não joguem com ele, primeiro. Segundo, eu adoro trash talk. Acho que é isso. Quer seja no Euro, quer seja no American Trash. Bom, é, para mim é o que dá um ânimo ao jogo, porque um jogo de tabuleiro em que tínhamos todos calados a olhar para aquilo e sem fazer um único comentário badalhoco não é jogo de tabuleiro. Tem de ter um jogo. Aliás, nós temos um notas no nosso grupo em que temos lá escrito cada barbaridade que cada um diz, que é espetacular. E depois imprimimos uma carta, que é uma carta que diz que o jogador que demorar mais tempo perde menos pontos no final, perde menos 2 pontos no final do jogo. Então essa carta é épica, que andamos sempre a fazer trash talk com ela. Vais lá a carta, já estou a avisar. Se és tão lento como estás a mostrar, estás lixado, vais lá a carta. E isto sem contar com os nomes e com essas coisas. Claro. Perguntas-te se é mais apetecível fazê-lo no Ameritrash. Pá, é porque tu tens um fator muito grande no Ameritrash que não tens no outro jogo, que é a sorte. E tu tanto podes estar no meio do cocó a chafurdar, como de repente estás no topo da ilha a dizer eu sou melhor que vocês todos, vocês são uns porcos, não sabem o que é que estão a fazer. Porque tiveste a sorte de calhar um dado que tu nunca pensaste ter na vida, que é o tudo ou nada, percebes? E isso é das sensações de trash talk maiores. Quando tu estás o jogo todo a perder e estás a levar o trash talk dos outros jogadores todos e estão-te a chamar que tu não vales nada e que vais perder e de repente tu estás no topo e olhas para eles de cima para baixo. Então, como é que vocês estão? E eu acho que faz parte para te divertires. Agora, também tens de saber escolher o grupo com quem estás a fazer trash talk. Tens de estar em casa. Eu aí também sou um bocado mais. Eu às vezes esqueço-me no grupo com que estou e às vezes dou uma má imagem do que que sou como jogador. É verdade. Eu tenho mandado a tentar controlar isso. Tanto é, como eu disse, se eu podia estar à vontade de dizer as neiras aqui à vontade, porque eu não, quando estou em jogos sou um bocadinho asneirente. Gosto de dizer um bom caralho, um bom foda-se assim à grande. Não sei se tu és igual também. Também. Adoro. Gosto de libertar assim o diabo e ficar tudo a olhar para ti do tipo, foda-se, e fica tudo, epá, correu-te mal o turno. Não, fiz o que eu queria, estava a ver. E fica tudo para olhar para ti. Agora, com pessoas novas, ou com pessoas que não tens confiança, ou com pessoas novas no hobby, às vezes tens mau resultado. E é uma coisa que eu tenho tentado controlar um bocadinho. Agora, há certas coisas que tu só te sentes bem a fazer quando estás no meio dos teus amigos e uma delas é trash talk, à grande e à francesa, como se não houvesse amanhã. E às vezes juntar-te. Um dos meus grandes amigos, o nosso Bruno Ribeiro, o meu Bruninho, mestre Bruno, é das pessoas com quem eu gosto mais de fazer trash talk. Mas ele sabe que no fundo que é do coração, aquilo é só da boca para fora. Exatamente. Mas em tudo, mesmo, não sei se tu já alguma vez ouviste os nossos podcasts. O nosso podcast sou eu e o Lamas a fazer bullying ao Bruno Ribeiro. Bullying, não, a gente faz bullying, mas a forma como ele reage ao bullying é tão engraçado e tão natural que nós adoramos fazê-lo. E ele próprio gosta que nós lhe façamos um bocadinho de bullying até o dia em que se passa da cabeça e agarra numa pistola e dá-nos 2 tiros a cada um. Mas pronto, isso é uma coisa que nós esperamos. Isso é uma coisa que é um risco que nós estamos prontos para tomar. Opa, ainda não vi o vosso podcast porque não tenho visto nenhum podcast, porque eu via sempre podcast quando conduzia. Como não conduzo, não ouço nada. Zero, nenhum. E quando fazes a lida da casa? Eu ouço muitos é quando faço a lida da casa. Epá, quando não meto os tenho... fones e ando lá de um lado para o outro. Eu sabia de fazer isso, se calhar não era má ideia, não. Porque eu antigamente tinha sempre essa coisa das viagens, porque às vezes tinha de fazer umas viagens um bocadinho maiores, para ir ao Porto, ou ao Coimbra, ou Lisboa, onde quer que seja, e era porreirinho, porque era sempre aquele momento, dava para ver 1, 2, e ia despachando a coisa. Mas por acaso não tenho ouvido nada aqui, e estou completamente desatualizado, porque em alguns podcasts onde eu ia buscar alguma informação relevante para isto. Sobre o trash talk, epá, eu adoro fazer trash talk, como tu dizias, epá, é brutal. E se for num Eurogame também é espetacular. Tornar aquilo uma coisa altamente agressiva quando não é nada.
Eu vou mexer este cubo e vou-te exterminar, seu bandido. Estás a ver esta jogada? Acabar o teu jogo todo. Estás a ver isto? És mesmo estúpido, não sei o quê. Epá, isto é espetacular. O quê? Jogaste isso? Que idiota, és mesmo burro. E quando fazes o bluff associado ao trash talk? É genial para mim. O bluff associado ao trash talk. As pessoas pensam que realmente está a fazer uma coisa muito mais... Eu acho que para mim é das coisas que mais... É a interação. A interação parva, estúpida, que como nós homens temos quase sempre que nos juntamos quando estamos a beber minis. Isto é verdade. Quando a maior parte dos homens quando se juntam, ou mulheres mesmo, que já vi muitas mulheres a fazer um grande trash talk também. E elas conseguem ter conceitos que tu nem imaginas no trash talk. Não sei se tu tens essa sensação. Imagino que sejam mais profundas no trash talk que nós. Elas dizem ali de coisas, tu ficas a própria a sentir-te um bocado mal. Pronto, eu vou-me embora. Que elas mexem ali um bocado na tua masculinidade e então o teu jogo deixa de ser... faz ali um paradigma diferente no jogo. E então é muito divertido. Eu gosto muito. É espetacular fazer um trash talk com pessoas corretas. Agora, como eu digo, com pessoas corretas. Claro, que saibam que é trash talk, não é, Sim. não é sério. E faz parte da riqueza da experiência. Porque procuramos as experiências nos jogos, não é? E leva também um bocadinho a maturidade, a saberes ouvir um trash talk sem ficares ofendido. Que é uma coisa que tu também ajuda-te a crescer. No fundo, um trash talk é como um roast. E um roast é poder de encaixe, não é? E tu saberes rir de ti próprio. E acho que isso é espetacular quando tu sabes rir de ti próprio. Completamente. Quando tu sabes os teus próprios defeitos e próprios te rires deles. E tu próprios os puxas às vezes para ti mesmo. Que é espetacular ainda mais. Por acaso, isso é algo que tenho feito, tenho tentado fazer nos memes que tenho criado. A maior parte deles são assassinos para mim. Mas eu identifico-me com imensos dos memes que faz. Com imensos deles, digo-te já. Ainda hoje te comentei aquele de sair no jogo a meio. Foi por tua causa que eu saí no jogo a meio. Posso dizer, eu quase tive que fazer isto. Foi o meu ícone. Porque eu era para me ir embora e tu disseste assim, à 1 da manhã, olha, e no dia a seguir íamos ter o Leiria Talks, eu e tu. E tu dizes-me assim, olha, vai jogar o Austrália, que eles vão jogar. E eu, à 1 da manhã, Miquel, não, porque eu preciso dormir. Mas vai, é fixe, aquilo é um jogo rápido. Eram 3:30 da manhã, ainda lá estava. E eu disse, não, desculpa, eu tenho amanhã coisa importante para fazer com o Miquel, eu não aguento. E o Goxa estava lá ao pé de mim, o Goxa, Diogo, mas tens de jogar, tens de acabar o jogo. E eu, não, eu não aguento, não dá para mim. E pedi a alguém para me substituir, que é uma coisa que eu nunca tinha feito até hoje, é para substituir-me. Daí eu estar a morrer no Leiria Talks que tu me fizeste. Eu falei muito pouco, que eu estava a morrer de sono, por tua causa, meu sacana. Tu mataste-me nesse dia. Foi muito bom, mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Então, e diz-me lá, queres destacar assim algum jogo em especial, algum tipo de jogos, para rematarmos isto? Para rematarmos, há meninos que são espetaculares. Podes falar de um modo mais longo, mas para irmos para a última parte. Para irmos para a última parte, sim senhor. Para mim o Ameritrash tem de dar uma excelente experiência, uma história para tu poderes contar no final. Eu estive a jogar aquele jogo, eu fiz isto, isto e isto, e aconteceu-me isto e do nada aconteceu isto. Uma coisa que tu não tens no Eurogamer. O Eurogamer é, eu fiz esta jogada, aconteceu isto e fiz isto. Aquele jogo dá-te uma experiência. Olha, por exemplo, para mim neste momento o jogo que me dá uma experiência mais imersiva é o Nemesis. Nemesis é um jogo que dá-te uma experiência. Eu conto histórias dos jogos épicos que eu tive. Desde o momento em que eu estava a andar e apareceu-me o Alien, e como eu tinha de lixar o meu colega, fechei-o sozinho numa sala, fugi, e quando dei por mim, estava rodeado de fogo que apareceu do nada, porque alguém ativou o sistema de incêndio da nave, e eu tentei fugir e só consegui lá chegar porque rodei um dado e calhou-me o sítio certo que eu tinha de lá estar. É uma história épica que estás a contar, então se meteres toda ali a intensidade, é isso para mim que tens, uma das coisas que tens de lá do Ameritrash. Como eu digo, eu adoro referenciar este jogo, Nemesis. É talvez dos melhores jogos que eu ali tenho. Não sei se tu já jogaste. Não, nunca joguei. Tens de jogar com... O jogo para ser bom depende de 3 coisas. Um grupo correto, tens de ter ao teu lado. Um estado de espírito correto, não podes estar cansado porque o jogo envolve, tu encarnes mesmo aquela personagem. E estares no sítio certo, como eu costumo dizer. No sítio certo é acontecerem as coisas certas. E no jogo quase sempre faz-te acontecer alguma coisa certa. Eu já joguei uns 7 jogos ou 8 daqueles, e dos 7 ou 8 jogos eu tenho sempre uma história diferente para contar.
com estratégias completamente diferentes, porque o jogo próprio estimula-te a fazer alguma coisa. Esse talvez tenha sido para mim dos melhores Kickstarters que eu adquiri. Depois, como eu e tu gostamos muito de Trash Talk, eu acho que jogos de conflito são a nossa casa. Por isso eu acredito que tu, apesar de dizeres que não gostas, se eu te meter um Blood Rage em cima, tu és capaz de gostar daquilo, porque aquilo envolve muito Trash Talk e eu vou-te meter aqui o boneco, tu não vais poder o fazer porque eu estou-te a lixar e vou-te destruir o jogo todo. E podes nem destruir porque calha um dado e lixa-te tudo. No coisa não há dados, mas calha-te uma carta errada que vai-te lixar o esquema todo. Mas pronto. E é outro que eu quero destacar também no meio disto tudo, que é o Blood Rage. É talvez a Mary Trash dos melhores que eu também ali tenho. Dos mais antigos também, provavelmente. Se eu olhar para a minha coleção é capaz. E dos meus favoritos da Culmini or Not. E sobre o Rising Sun, achas que é melhor, pior, vale a pena? Rising Sun torna-se um jogo mais político. Por isso eu acrescento um bocadinho mais ao Eurogame. Tem nuances. Porquê? Tens de negociar muito, tens de mexer muito em cubinhos, estás a ver? Eu vou gastar isto para ganhar isto e influenciar este a fazer este e tenho que fazer uma aliança com aquele porque estou a ver que vai ser melhor. Pá, eu acho mais politicamente correto, não é tão agressivo. O Blood Rage é viking, mete-se em cima da mesa e é destruir tudo o que se mexe e tentar ser o melhor através da morte, entre aspas. O Rising Sun é muito, ok, eu controlo este território, vou negociar com aquela personagem para fazer isto. Não sei se alguma vez jogaste Diplomacy. Não, nunca joguei. O Bruno fala muito que o jogo é muito parecido com Diplomacy. É um jogo muito político, muito... Passa-se menos na mesa do que se passa mais a falar entre os jogadores. Okay. Pá, é capaz de ser tipo o Game of Thrones, em que tu estabelece ali um equilíbrio de poderes e depois o jogo fica ali um bocado parado até... Exatamente, até alguém dar ali a volta. Eles agarraram nesse conceito e meteram-lhe monstros em cima que desnivelam um bocadinho ali a situação. Daí é um jogo diferente, é para um público diferente, se calhar. Eu digo, tu como Trash Talker és capaz de gostar mais do Blood Rage. Tu como Eurogamer és capaz de gostar mais do Rising Sun. Por isso tenho curiosidade de os meter os dois à frente, de jogar os dois contigo e tu me dizeres assim, gosto mais deste ou gosto mais daquele. Mas de salientar, do Rising Sun é capaz de ser mais bonito para ti que o Rising Sun tenha o Pimp My Ride todo do jogo. Lembras-te do jogo do Pimp My Ride? Que era o gajo metia-lhe os estimados e isso, eu tenho isso tudo do jogo. Do Blood Rage não tenho. Só tenho o de base. Mas continua a ser, se calhar para mim, superior que o Rising Sun. Apesar de serem dois jogos que eu acho que não são o meu tipo de jogo, são dois jogos que eu tenho curiosidade de jogar, porque acho que vale a pena pela experiência. E como gamer acho que tenho de jogar aquilo. Faz parte. E com um grupo. O Rising Sun, eu digo com um grupo de pessoas que tu conheças, porque o negociar e isso torna-se mais divertido se calhar com pessoas que tu conheces. O Blood Rage com pessoas que tu não conheces é muito mais caótico. Porque tu às pessoas não tens nada a dever, entre aspas. Ou eles não te conhecem de forma geral, por isso tu podes fazer a jogada mais destrutiva. Enquanto se calhar com colegas ou amigos com quem tu já jogas frequentemente, eles já sabem mais ou menos, ok, ele vai fazer isto, ele vai fazer aquilo, ok, eu estou a fazer isto e eu não me surpreendo que ele esteja a fazer aquilo. Com um grupo que não conheças, como aquele jogo é tão destrutivo, às vezes tu fazes uma jogada kamikaze que fica tudo a olhar para ti, mas este gajo fez-me isto. E consegues ganhar um jogo com essas jogadas, que toda a gente fica perplexo. O outro, o Rising Sun, estás a negociar, é mais engraçado. Lembras-te da mini que eu te paguei lá há uma semana atrás? Agora estou-te a cobrá-la, agora fazes isto comigo, agora vou fazer, mas isso não me já dá jeito de fazer uma aliança contigo. Pois, mas estás-me a dever isso. É que se não fizeres agora com isto, na próxima vez que a gente se juntar para fazer uma coisa, não vai acontecer tão bem. E não vai correr bem para o teu lado. E podes misturar por aí. São dois jogos diferentes, mas eu gostava de jogar os dois contigo. Tenho essa curiosidade para saber. Tu, como Eurogamer puro, qual é que te identificas mais? Eu acredito que seja mais o Rising Sun. Nisso és capaz de te encontrar mais aí também. E se calhar até és capaz de gostar. Tanto é que os Eurogamers que eu jogo gostam mais do Rising Sun, enquanto os outros gostam mais do Blood Rage. Depois, tens aí o menino dos meus olhos também, atrás de ti, Western Legends. O menino que eu faço questão de promover que toda a gente jogue. É também uma aventura. É aquilo que eu te digo, conta-te uma história. Tu contas a história da Laria sem qualquer problema. Aquele vez que tu fizeste um duelo e que ganhaste e de repente vieram por trás de ti e fizeram todo o duelo e perdeste. Eu lembro perfeitamente daquela picardia com a Diana que foi o jogo todo. E foi ela que me lixou no final.
E tu contas essa história aos teus amigos, fiz aquela cena naquele jogo, tentei fazer esta jogada e agora com assaltares o comboio e isso, eu ainda não joguei a expansão, ainda só joguei o jogo base. Acho que a expansão ainda não te acrescenta. Não esquecer, foi anunciado que a nova expansão é dia 7 de julho. 7 de julho, ok. Vê lá, eu gostei tanto do jogo, comprei tudo. Exato. Eu gostei tanto do original, agora na expansão comprei o playmat, comprei as cartas que me faltavam, comprei tudo também. Mas é um jogo mas é como tu dizes, como tu disseste quando falaste comigo, não é um jogo para jogar sempre, mas é um jogo para jogares quando precisares de uma aventura. Umas 2 vezes por ano, assim, acho que vale muito a pena jogar isto. Mas vais tirar 2 histórias dali que vais contar e que vai-te fazer lembrar, aquela vez que eu joguei aquele jogo, não sei o que, lembram-se? Tu se calhar não fazes isso olhando aí para trás de ti, do Age of Steam ou do No On Mars. Tu não contas essas histórias. Tu aí, se calhar nesses jogos, treinas mais a tua mente. Ok, eu vou fazer isto para fazer isto. Aquele conta-te uma história. E agora depende daquilo que tu queres beber do jogo. Queres beber uma história ou queres treinar a tua mente? Se calhar precisas das 2 coisas. Daí o equilíbrio é tão importante. Contares uma história e treinares a tua mente. Para mim é capaz de ser o que tu sacas daí. Fora disso, eu vou-te ser honesto, eu às vezes há momentos que me esqueço da quantidade de jogos que tenho também. Tu deves ser igual. Eu às vezes quero me lembrar de um jogo e como a minha cabeça, infelizmente, não é só jogos de tabuleiro, é jogos de tabuleiro, consola, cómics, tudo assim, mais ou menos aqui, tudo num furacão muito grande, como a minha mulher diz, a minha cabeça é um buraco negro. Começo já a esquecer, mas eu tenho ali o escritório agora com uma coisa enorme de jogos de tabuleiro que se calhar eu não me estou a lembrar e que adoro jogá-los também. Por exemplo, um Tiny Epic Galaxy, se tu jogaste há pouco tempo. Já joguei. Para mim é dos meus jogos mais antigos que eu tenho ali e é dos jogos que eu mais gosto de jogar também. É um jogo simples, é uma mistura de Euro com American. E é literalmente um worker placement com rotação de dados que pode calhar muito bem ou muito mal. E contas uma história daquele porque eu utilizei um planeta para lixar o meu colega, mas o meu colega roubou-me o planeta que eu queria fazer, então houve ali um conjunto de histórias que aconteceram. E de Eurogames, há assim algum que tu gostes? O Vindication, se puxarmos para aí, tínhamos falado que era uma mistura. Gosto do Kanban, que ainda não joguei. Gosto muito do Kanban. Joguei só a versão agora antiga, agora arranjei também, apoiei a versão nova, fiz o Legends em grupo. Mais Eurogamers que eu ali tenho. Sabes que isso agora já tenho que puxar mesmo ali do baú. O que é que eu tenho ali mais de Eurogamers? Tenho o do Lacerda, o Escape Plan, que é já uma mistura de um Eurogamer mais soft, não é o puro dele. Estou a experimentar o braço já? Já joguei o braço, sim senhora. Ali na coleção, mas é como eu te digo, o braço para mim acaba por ser um jogo de xadrez. Eu faço aquela jogada, tenho que fazer esta para ser uma sequência lógica. Se eu falhar em alguma coisa, não me corre tão bem o jogo. Mas não achaste que tem assim interatividade entre os jogadores? Tem um bocado. Tem. E muita agressividade também. Muito agressivo. Deus. Mas se calhar o que tu me recomendaste primeiro, o Birmingham. Exatamente, é capaz de ser melhor nessa parte. É mais flexível, não estás tão constrangido. É mais um meio termo que nós falávamos, se calhar vai mais ao encontro, percebes? Aliás, há quem diga que nem é bem um Eurogame, aquilo já é um bocado a tender para a simulação, porque já tem um bocado de aleatoriedade nas cartas e tal, e tem interatividade, que pode ser um bocado agressivo, porque nós andamos a roubar as coisas dos outros e tal, a aproveitar uma oportunidade. Acho que é muito por aí. Tenho ali o Morocaibo, que ainda não tive a oportunidade de o abrir. Que também já considero um bocadinho mais de Eurogamer, como tu dizes, mexer os cubos ali de um lado para o outro. Exatamente, sem dúvida. Mas assim, eu estava à espera que tu me apresentasses uns bons Eurogamers, também para mim. Que eu te apresentasse uns bons Eurogamers. Não tinha pensado muito nisso. Acho que eu também considero o Viticulture. É um Eurogamer também, apesar acaba por ser um híbrido também. Tudo o que eu te digo mais que é o que eu tenho jogado mais acaba por ser um híbrido. Por exemplo, um Lisboa assusta-me imenso jogar. Assusta-me. Eu olho para um Lisboa. Já impressiona. Sim. Eu olho para um Lisboa, da mesma forma, se calhar, que eu olho para um Lord of Hellas, tem aquelas minis e aquelas coisas e digo, uau! Enquanto eu Lisboa olho para aqueles cubos todos e digo, fusca-se. Percebes? Já olho mais, se calhar, de outra forma, diferente. O que mais me assusta num jogo desses, por isso é que eu gostava, por exemplo, da que tínhamos combinado até na Liria quando tu me apresentares um jogo ou dois, lembras que tínhamos falado disso? Eu apresentava-te um dos meus, apresentavas-me um dos teus. Alguém que se sente comigo e me apresente um bom Eurogamer, com paciência, fazemos isto, vamos fazer isto, vamos jogar isto,
para eu conhecer melhor um Eurogamer. Tinha curiosidade no On Mars, mas também acho é capaz de ser um Lisboa também, acaba por ser uma mistura. É mais ou menos o mesmo estilo, assim, muito substancial. Olha, eu recomendava-te mesmo isso, olha, foram os últimos que eu andei a ver, que acho que já te falei deles, que era o Troyes. Acho que é uma coisa, epá, acaba por ser temático, apesar de poderes só ver curiosidades e coisas, mas acaba por ser temático, interativo. E eu já te falei também, um que eu acho também que é muito interessante, que é o Village. Não é o My Village, não é My Village, que é diferente. Eu ofereci o Ricardo do My Village. É o Village. É pá, porque os meeples morrem. Sim, e depois tens o bêbado, como tu já me falaste da aldeia. Tens o bêbado, pá, e aquilo é engraçado. Vais para o bar conhecer gajos, depois. No fundo são só multiplicadores. Mas aquilo acaba por ter uma certa história. Tu vês aquela tua família a prosperar ou a divergir, a fazer coisas, a viajar. Depois podes ficar com um gajo famoso na família que era muito bom como tratador de bois ou de coisas do género. Que isto é totalmente Eurogame, é cubos, é recursos e tal. Mas depois tem esta coisa que é diferente. Que é um bocadinho diferente. E o facto de pôr os meeples no seminário, e eles podem sair ou não, mas se subornares a igreja já saem. Pá, tem estes pequenos detalhes que, não sendo um jogo muito complicado, é um jogo relativamente simples, de um worker placement ali com algumas alterações, é o facto dos meeples morrerem, mas depois a própria mecânica de morrer é uma forma de pontuação e de terminar o jogo. Eu penso que está muito interessante, pá, que ainda é muito original, eu acho que ainda é muito original. E também te recomendaria o Keyflower. O Keyflower, sim. Que é um jogo de gestão e produção e tal, mas é um bocado in your face. Sim. Porque tens leilões para ir buscar os tiles e tu podes usar os tiles dos outros. Aquilo acaba por ser extremamente agressivo. Eu ainda gostava de deixar aqui uma pergunta, ainda pegando nisso. Eu tenho ali uns jogos que eu gostava, da tua opinião, onde é que tu os colocarias? Desde o Marco Polo 2, que tu já jogaste, nós tínhamos falado, colocarias o quê? No Euro ou no American? É que tu tens o DICE, que é a sorte, e tens o Worker Placement com estratégia e com movimentação. Tal como o Ganges, o Rage of Ganges também, por aí. Que tenho curiosidade, como é que tu considerarias esses jogos? Para mim são euros. São euros? Para mim são euros. Então, são euros. Então, percebes? Aqui uma das coisas que a gente também fala de euros é o que é que tu chamas e o que é que eu chamo. Por exemplo, para mim eu não sei se considero euros porque depende muito da tua sorte, dos dados. Tens o fator sorte que influencia bastante. Tanto num como no outro. Influencia, mas tu tens mitigação. Sim, podes alterar os dados, sim. Podes alterar os dados e, no fundo, depois, em quase todos esses jogos, tu tens opções interessantes para os dados altos e para os dados baixos. Ou seja, não é só rolar alto. Não é só isso. Sim, não é isso. Eu, por exemplo, consideraria já um híbrido. Porque percebes? Apesar de tu teres a mitigação dos dados, acabas por ter também ali muita influência no que é que te sai. Como é que olhas? Eu ainda consideraria tanto. Por exemplo, outro que eu agora tenho ali, ainda não o abri, Rivers of Midgard. É a sequel do Champions of Midgard. O Champions of Midgard era um jogo muito Ameritrash. O Rivers, eles tornaram-no mais Eurogamer. Tens os dados, que podes mitigá-los também baixando, levando os poderes, e tens outros sítios que podes meter consoante o que é que fazes dele. Para além disso, lembra-me ainda de outro, o Coloma. Ainda não joguei, pá, tenho curiosidade em jogá-lo. É assim, porque eu acho que o pessoal também tem uma ideia de usar os Eurogames como sendo jogos que não têm nenhum fator sorte. Sim, isso não é verdade. Isso não é verdade. São muito poucos os que são totalmente determinísticos. Epá, poucos, não são assim tantos quanto isso. Mas esses falam mais, não te esqueças também. Quase todos têm algum fator de aleatoriedade. Só que não é, lá está, não é aquela aleatoriedade que te destrói. Ou seja, não é aquela aleatoriedade que te condiciona totalmente a jogada. Não é tu lanças um dado e olha, é o que sai. Às vezes é isso, mas é uma parte ínfima do jogo. Não desempenha um aspecto tão relevante no jogo quanto isso. Eu acho que é um bocado mais por aí. E não é por isso que não é Eurogame. Eu diria que o Eurogame é mais caracterizado. Pode ter um bocadinho de sorte, mas é pela elegância das mecânicas, acima de tudo. Mas, e o modo como elas estão interligadas. E como tu, através das mecânicas, tentas criar as narrativas e os significados. Que às vezes não consegues criar, crias apenas o sistema de jogo. Mas o sistema está lá. O sistema é sólido, normalmente é sólido. Eu diria que é mais por aí que eu vejo um Eurogame, assim, que tem visto as definições. Mas muitos têm fator aleatório. Aliás, é raro o que não tem. Ou tu tens sempre, quase sempre,
ou tiras tiles para fazer um setup diferente. É uma forma de aleatoriedade para criar diferença no jogo. O Agrícola vais metendo as cartas também, nunca sai da mesma forma. E tens sempre muitas formas de aleatoriedade. Às vezes é simplesmente um caso de estás a jogar, por exemplo, com alguém que não é muito competente a jogar o jogo. Sim. E que te muda completamente os planos e já não é nada determinístico como tu estavas a pensar inicialmente. E há jogos que fazem isso mais que outros. E existem muitos casos desses. Acho que é muito raro não haver um jogo que seja totalmente determinístico. Por exemplo, qual é que é? Olha, o Steam. O Steam é totalmente determinístico. Tu vês os cubos todos que saem, tu tens a informação toda e não existe ali nada. Mas quase todos os outros têm alguma coisa. Ou também tens o Caledonia. Como é que se chama? Clans. O Caledonia também. Opa, olha, por exemplo, nesse. Os contratos que saem são aleatórios. Sim. E podem beneficiar alguns jogadores. Pode sair um contrato perfeito para aquilo que tu tens. Isso é considerado um fator de sorte no jogo. Sim. Mas se fores ver, vais encontrar coisas destas. Sim. Não é o dado da sorte, mas são outras mecânicas muitas vezes que influenciam. Sim. Outras coisas. Ou às vezes uma má jogada. Mas, por exemplo, um que também é totalmente determinístico, que é o Lança Teutónica. Esse sim é o sítio para onde tu mexes o cubo e tal. Esse sim, totalmente. Mas não diria que são sequer a maioria. É isso que tu dizes. Se formos por aí, se pegarmos por aí, então tenho ali muito mais Eurogamers do que suponhamos, do que eu diria para aqui. Se formos ali a abrir então o baú, a caixa de Pandora, como eu lhe chamo. Estou capaz de ter muito mais, desde esses worker placements. E depois também temos muitos, já começas a ter híbridos nacionais, que também agora quero destacar aqui, já começam aqui a surgir. Alguns da MIB, quer tu queiras, quer não, o Estoril acaba por ser um híbrido jamais, também acaba por ser, tens a sorte, mas também já tens ali um plano que começam, o do deck building, entre aspas, todas as cartas, o Viral, também, dos próprios, alguns da Pitágoras, os 6 castelos que já tínhamos falado, também, já é aproximar-se bastante de um Eurogame. Já está a entrar num tipo de jogo já pesado, que é interessante. Sim. Acho que isso é muito saudável. Aliás, ainda não falámos nada do mercado nacional. Sim. E eu fico muito contente em ver isso, ver esse risco, essa aposta em coisas mais profundas, que não são aqueles jogos imediatos, tipo os party games, como estavas a falar, que era um pouco a tendência, né? Aquele party game, ou aquele jogo de cartas mais rápido, que era aquilo que, à exceção de Devir, que como já tem aquela estrutura europeia, ibérica e tal, que lhes permite fazer esse tipo de coisas, para os outros era muito complicado apostar em jogos mais complexos, mais desenvolvidos. Não é que sejam melhores, é que são mais trabalho, são mais custosos de desenvolver. E então é um mercado pioneiro, e é verdade, a Devir fez muito trabalho pioneiro aqui. Acho que a grande parte dos jogos de tabuleiro que toda a gente conhece, ou que toda a gente começou no hobby, são da Devir, e tem de se dar os parabéns por eles e pelo trabalho que continuam a fazer, que eles continuam a fazer um excelente trabalho a trazer jogos para todos os públicos, entre aspas. Tiveste agora este ano, o ano passado, lançaram jogos para todos os públicos, desde o mais hardcore ao mais softcore. Eu ainda estou curioso para ver a tua análise do Paris, para ver o que é que tu achaste, que é um jogo que eu adorei. É um jogo mais softcore, mas é um jogo que eu acho que é brilhante a forma como ele desenha o jogo. Mas depois também tens os jogos que ele traz, como o Marco Polo, o Rajas, entre outros jogos que ele vai ter, o Fresco, o Luxor, são jogos que já se misturam ali numa mistura dos dois. Tu consegues fazer Twilight Struggle? Sim, sem dúvida. É de vir, tem o selo de vir, é verdade. O Agrícola? É selo de vir e é dos mais puros Eurogamers também acabas por ter. O Tzolk'in, que é um jogo que eu adoro, já é Eurogame. É verdade. Eles também têm. E acredito que nem lhes dê muito dinheiro, porque aquilo não deve vender muito, sinceramente. Pois não. Mas realmente é de louvar apostarem nesses jogos. Eu, para mim, e trazem-te o conhecimento, sim, e reconhecimento por isso. E depois tens as outras mais pequenas, como a Pitágoras, a Mibo, a Moropiaf, entre outras, a trazerem-te realmente estas coisas novas e a apostarem nos produtores portugueses. E tu tens imensos produtores portugueses com imenso talento. E ainda há um bocadinho a conversa que tu tiveres com o Felício sobre a produção de jogos portugueses, se
se é o plano, como é que tu lhe perguntavas a ele? Deixa-me ver. É criador de grupos, criador de conteúdos e a seguir o próximo passo era designer de criar jogos. jogos. Nada disso. Eu admiro imenso os criadores de jogos, os designers. Eu tenho a oportunidade de ser amigo de 2 ou 3. Pá, e a quantidade de trabalho que eles têm e a quantidade de coisas que eles fazem, isso não é para mim. Deixa-me Não estar. tens um protótipo na gaveta. Nada, nem me passa pela ideia ter. Tenho todo o prazer de se me pedirem para testar e dar uma opinião. E, olha, dos jogos que eu já experimentei, acho que aqui isto se enquadra ou não se enquadra. Mas nada disso. Nem tenho paciência para aquela quantidade de papéis e de testes e de levar para um lado e testar no outro. Nada disso. Nada disso, não faz parte. Eu fico-me pelos dois outros. Criar um grupo que já queria o Torre Negra e ter o produtor de conteúdos. Mais nada, chega-me perfeitamente. Estou feliz assim. Não quero meter mais nada num barco. Vamos ver daqui a 3 anos. Um grande médio trash. Cheio de minis do tamanho da com preço de 200 euros a vender ao público, estás a ver? Não. Seria engraçado se isso acontecesse. Mostravas-me este vídeo e dizias: Diogo, lembras-te da altura que não sei que voltas é que a vida dá, mas não me estou a ver neste momento a fazer isso. E já tive proposta para fazer e não tenho paciência. Não faz parte. Não sei, tu tens um protótipo? Eu tenho vários. Oh meu Deus! Também com os meeples de outros jogos e com várias coisas? Sim, coisas misturadas e tal. Mas eu não lhe chamaria protótipo. São ideias de coisas que eu vou guardando. Alguns não são bem jogos ainda, mas é normal porque eu faço muitas adaptações de jogos a contexto, portanto é uma coisa natural. Eu misturo componentes de vários jogos, misturo coisas de um lado com o outro, introduzo, meto post-its, introduzo cartas, meto cubos, meto fios, meto coisas. Portanto é muito natural, mas ainda nada que se digne de ser realmente um protótipo totalmente jogável de princípio ao fim. Muitas ideias, mas neste momento também não é, para mim não é prioridade de estar a criar os meus próprios jogos. Participo em coisas de desenvolvimento de jogos, mas não ainda como autor. Não é o momento. Não é o momento. E quero-te dar os parabéns também por isso, por a tua capacidade que tu tens de adaptar os jogos para a parte pedagógica. És um dos pioneiros nisso no país. Estás a fazê-lo. E, tenho que dar os parabéns. Tu tens ideias brilhantes nessa parte. Fizeste coisas brilhantes dos jogos mesmo. Podes não cortar esta parte, podes deixar no original, está bem? Deixas mesmo que é para as pessoas saberem que tu fazes um bom trabalho. Mas, assim, estás parabéns. E um bocadinho de inveja da minha parte por não ter essa mente brilhante e adaptar isso para a formação. Mas também no âmbito que eu dou isso também não ia servir de nada. Por isso, não. Mas gostava de ter uma formação tua nessa parte. Não sei se é brilhante. Às vezes, se calhar, é por falta de haver mais alguém. Não sei. Talvez. Como é que é? Em terras de cegos, quem te olha rei. Pois, talvez seja isso, não sei. Mas de facto, duvido que sejam cegos. Duvido que sejamos cegos. Acho que tu é que tens um olho que vai ver mais além, se calhar, do que muita gente o faria. Mas é uma coisa que me tem dado muito prazer. E também muitos desafios. Depois nem sempre é fácil conseguir passar estas abordagens em contexto sério. Perante, sei lá, no meio académico, no meio profissional. Mas pronto, tenho conseguido algumas coisas. Algumas a muito custo, a muito esforço. Depois não se vê, né? Só se vê depois quando as coisas estão feitas, né? Não se vê todo o trabalho de sapa que às vezes é preciso fazer. Só se vê a ponta do iceberg, não se vê o resto. Não se vê o resto, mas pronto, mas é uma coisa que me tem motivado muito e neste momento acho que tenho um bocado de sorte em conseguir estar a conjugar realmente esta paixão pelos jogos com o meu trabalho, que neste momento é de investigação e de formação e tal, e tenho conseguido fazer isso. Portanto, acho que tem sido uma sorte, mas uma sorte tem dado um bocado de trabalho. Costuma ser assim. A coisa que nós gostamos, quando temos sorte nisso, dá muito trabalho. As pessoas é que não o veem, mas dá muito trabalho mesmo. E pronto, agradeço o elogio. Isto já vai longo. Vou tentar não cortar muito. Se ficar com 2 horas não quer saber. Porque vai para o canal que me apetecer. Portanto, não quer saber se está longo ou não. Tu tens uma prioridade que eu não tenho. O canal é teu. Tu podes fazer o que tu quiseres, o que não quiseres. Eu no meu tenho o meu primo que eu faço uma cunha e ele lança com jeitinho aquilo que eu lhe peço com muito carinho. Vá. Este não, tu fazes o que queres e bem de aconteceres, que é o que eu também faço lá no podcast. Aí é todo meu também. Eu faço o que quero e bem me apetece. Só porque o pessoal costuma se queixar de 1h30 de conversa, não sei o quê. E não tens que ver tudo. Ou vais vendo, se quiseres.
Vês agora meia hora. Para que é que eu vou estar a cortar isto e a fazer isto por partes e tal? Pá, se posso ficar lá com tudo. Fica lá tudo. Pronto. E se tu gostas, e se a conversa se flui bem, porque não? Pois. O pior é se estivéssemos aqui só meia hora. Pois, está bem. Vamos falar de quê? Coisa. Ainda por cima, pessoas comunicativas, só arranjas pessoas que gostam de comunicar, que gostam de falar. Então o que é que tu vais fazer? Epá, acho que isso depois relaciona-se com a paixão pelas coisas. Porque tivessem recebido aqui algumas pessoas e vão haver aqui mais vídeos destes, de coisas temáticas, porque depois é fácil, mesmo que essas pessoas digam, e alguns dizem, mas eu não tenho jeito nenhum para fazer isto, para falar e tal, mas quando as pessoas têm uma paixão, aquilo depois flui. E depois a coisa acontece. Portanto, vão haver mais coisas destas. E é a coisa boa do Covid. Pois. Por acaso, antes disto, não tinha pensado muito em fazer este tipo de coisas. E agora vejo que realmente há uma rede tão rica de pessoas e de pessoas que eu tenho conhecido nos jogos, quer seja no hobby ou de quem lida com jogos de uma forma mais séria, que é uma pena as coisas não estarem a ser partilhadas. Acho que é uma pena. Por exemplo, o último foi de uma colega investigadora aqui de Coimbra que falou da psicologia dos jogos. Eu acho que isso é relevante. Interessantíssimo. Eu acho que isso é muito interessante. E mais haverá. E devemos de falar também aqui depois de jogos aplicados na saúde. Também fico muito curioso. Também tenho curiosidade. Sendo na minha casa, tenho curiosidade disso. Vai haver. Eu tenho que colaborar também com uma colega intensamente e temos uns papers para apresentar e depois devemos de falar também sobre isso aqui no canal. Sim, senhora. Vou ficar a ver e a ouvir. Muito bem. Queria agradecer-te. Acho que foi uma conversa muito agradável. Pelo menos para mim foi. Foi bom para ti, para mim também foi bom. Como diria o outro, está a ser bom, não foi? Eu é que agradeço pelo convite. Não esperava que fosse assim uma conversa tão interessante. Porque como eu te disse no convite, não sei se sou a pessoa ideal para falar disso também de trash. Acho que tens pessoas que se calhar sentem-se muito mais em casa do que eu. Mas... Sinceramente não estou a ver quem. Mas... eu depois apresento essa gente, não te preocupes. Mas pronto, eu gostei bastante. Espero que tenhas gostado. Bastante e olha, também. Até um dia destes. Até o próximo vez que estamos ao vivo. Tchau. Adeus, porta-te bem.